ok? Lembrando também que quem tem a tela em tamanho bom, vocês podem passar o mouse ali na minha janelinha e clicar no alfinete, que ela ocupa a tela inteira, vocês vão conseguir visualizar bem melhor o texto dos slides. Então a gente chega aqui à última aula. Deixa eu passar. Pronto, aula 3. Então aqui a gente vai fechar, né, o ciclo de história da União Soviética com um debate sobre o colapso do. Aqui está escrito colapso do bloco soviético, mas na verdade eu vou focar muito mais na União Soviética. Né? Eu queria dar uma visão mais panorâmica quando eu planejei o mini curso, mas é muita informação, são muitas questões para serem abordadas, inclusive sobre a própria União Soviética, são muitas questões que dificilmente eu conseguiria sintetizar assim, de forma satisfatória em 1 hora e meia, em 2 horas. Demandaria acho que umas 2 aulas pelo menos para abordar isso de forma melhor. Então, da própria União Soviética, eu tive que fazer um recorte mais das questões que eu acho centrais. Mas é sempre bom lembrar, né, que o colapso não foi só da União Soviética, foi do conjunto de países que compunham o chamado bloco soviético, né, os países do leste europeu que eram meio que tratados como países satélites pela União Soviética e que tinham uma formação social e um regime político muito semelhante, né, equivalente ao, ao da União Soviética. Então tem algumas fotos aqui bem icônicas desse período, né, que vai ter ali como momentos chaves o ano de 1989 e também o ano de 1991. Então aqui no topo, né, a gente tem duas fotos aí do processo de colapso do bloco soviético e países do leste europeu. Na esquerda, uma marcha do Solidariedade, que começa lá na Polônia em 1980 como um sindicato de massas, mas se torna muito mais que um sindicato, uma organização política de oposição ao regime, né, quase que um partido político. No, se a gente entende aí uma concepção, por exemplo, do Gramsci, né, de entender partido político como aquilo que disputa a hegemonia, não necessariamente apenas aquelas formações feitas para disputar a eleição. Então, a Solidariedade com certeza é um partido político nesse sentido, é muito mais do que um sindicato. Em 89 ele ganha as eleições em cima de um programa de restauração capitalista, um programa inclusive de terapia de choque, né, neoliberal, de introduzir muito rapidamente mecanismos de mercado dentro da Polônia. Mas ele ainda representava para muitos na população o que era a sua origem, né? A ideia ali de um movimento de trabalhadores, defesa dos seus direitos contra a ditadura do stalinismo na Polônia. Infelizmente teve esse fim trágico, né? De ser o canal da restauração do capitalismo no país. E na direita, uma imagem bem icônica também, né? Da queda do Muro de Berlim, em setembro de 89. E a partir desse momento tem uma sucessão muito rápida de eventos que vão levar à fusão, né, da absorção, na verdade, da República Democrática da Alemanha, que era a Alemanha Oriental, pela República Federal da Alemanha, que era a Alemanha Ocidental. Essa absorção também tem efeitos muito negativos sobre a população, né, índices de desemprego, queda salarial, mas infelizmente não vai dar para abordar muito esses processos aqui. Como eu falei, eu vou focar mais na União Soviética. E da União Soviética a gente tem essas duas fotos aqui embaixo que também são bem icônicas, né? A da esquerda é o anúncio do golpe de agosto de 91, a gente vai mencionar ele mais à frente. É uma tentativa de uma ala da burocracia de impedir as reformas de mercado do Gorbachev, que lá em 91 já estavam mais abertamente seguindo o rumo de uma restauração capitalista, mas é um golpe que fracassa muito rapidamente. Inclusive nessa conferência de imprensa é bem icônico que os porta-vozes do golpe estavam um pouco perdidos e até trêmulos ao falar, né, de tão pouco confiantes que eles estavam no sucesso desse golpe, que dura efetivamente meros 3 dias. E aqui na direita o fim efetivo, né, lá em dezembro de 91, 25 de dezembro de 91, da União Soviética, com a renúncia do Gorbachev ao cargo de presidente e a remoção da bandeira da União Soviética do Kremlin, né? Então é o fim simbólico e efetivo daquela formação social criada em 17. E aí, para entender o que aconteceu, vale a pena a gente fazer aqui um rápido apanhado, rapidíssimo apanhado, do que houve entre o que a gente viu lá na primeira aula, né, a Revolução Russa e a construção do regime de Stalin, que eu vale retomar aqui, né, defino como regime de ditadura da burocracia, no sentido de que a gestão do Estado se autonomizou de forma extrema frente às massas, frente ao próprio partido, e transformou inclusive o partido em mero instrumento da sua gestão, né, da sua dominação.
mas ao mesmo tempo manteve as bases, ou boa parte das bases sociais, as relações de propriedade e produção criadas pela Revolução, porque dependia delas numa relação ali parasitária, né, de tirar privilégios dessas relações a partir da sua posição de gestora. Então é um regime muito marcado de contradições, né? A gente vai ver algumas dessas contradições agora. Ao mesmo tempo, eu me filio, digamos assim, a uma escola de interpretação do colapso que preza muito por entender a gênese da União Soviética, a gênese do regime lá dos anos 30, né, que eu defino como stalinismo, para entender as causas principais do colapso. Né? Acho que eu cheguei a mencionar ontem que a gente poderia fazer uma aula à parte da historiografia, das escolas historiográficas do colapso, que não necessariamente vão ser exatamente iguais às escolas que eu apresentei ontem, que pensam a história da União Soviética como um todo e principalmente a história da Revolução. Existem várias abordagens que se enquadrariam meio como subescolas dentro das escolas que eu apresentei ontem, digamos assim. Uma dessas abordagens é justamente a que prioriza essa percepção de longo prazo, né, de longa duração da União Soviética para entender os processos do colapso e entender localizar melhor as reformas do Gorbachev, né? E essa que eu acho mais adequada. Outras vão focar em coisas mais pontuais, mais imediatas, lá dos anos 80. Então, bom, o que veio depois de Stalin? Né? O Stalin morre em 53. A gente viu que nos anos 30 inicia um processo ali cada vez maior de um regime de terror contra as massas, né? Muito voltado para a industrialização rápida como forma de contornar os problemas que foram se acumulando ao longo dos anos 20 com as crescentes concessões aos setores privados no campo e na cidade e que levaram à beira do desastre, né, a possibilidade de retorno da fome nas cidades, pela retenção do trigo pelos grandes camponeses, a falta de bens industrializados em quantidade, até mesmo de bens industriais em quantidade. Então o terror está muito ligado à necessidade de correr para recuperar esse tempo, né, em que não se investiu devidamente na industrialização e que se deu muitas concessões aos setores privados e criou ali um risco de restauracionista nesses setores, né? E esse terror ele se intensificou cada vez mais, principalmente pelo contexto da Segunda Guerra Mundial, onde foi necessário uma centralização ainda maior, um controle ainda maior do poder de Estado para poder gerir uma máquina de guerra efetiva e fazer frente à invasão alemã. Em 53 já tem uma situação de desgaste muito grande das massas frente ao regime e também da própria burocracia, que passou por vários expurgos, por vários processos de briga interna sobre Stalin, que foram eliminados, às vezes, escalões quase inteiros da burocracia. Né? Se a gente pega, por exemplo, o exército, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, nas vésperas da invasão alemã, o Stalin elimina quase que o alto comando inteiro do exército, e isso, inclusive, leva a derrotas iniciais muito impactantes na luta contra a Alemanha, né? Então a própria burocracia estava muito desgastada com o regime de ditadura pessoal do Stalin. Isso vai impactar muito os momentos imediatamente posteriores à sua morte, né, em 53, quando assume um trio, Malenkov, Beria e Khrushchev. Esse trio ele é muito simbólico, porque o Beria ele é o grande cabeça da polícia secreta, e o Malenkov e o Khrushchev se dividem ali entre os que comandam o aparato administrativo do Estado e os que comandam o aparato administrativo do partido, né? Então é uma liderança compartilhada, como eles vão enfatizar muito, apesar que o Beria ele logo é eliminado dessa liderança e é executado, acusado de crimes contra o socialismo, ainda em 53. E é fácil entender o porquê, né? Alguém como o Beria, que estava ali no controle da gigantesca máquina da polícia secreta, tinha instrumentos muito poderosos na sua mão para eliminar seus adversários, né? Produzir dossiês, buscar acusações. Então ele era visto como uma grande ameaça pelos outros líderes, com a possibilidade de ser um novo Stalin, né? De alguém que centralizaria muito poder nas suas mãos. Então esses líderes, principalmente o Khrushchev, vai apostar muito na ideia de desestalinização. E essa desestalinização ela não significa o fim do regime de ditadura da burocracia, mas o abrandamento de certos aspectos seus. Né? Esse regime de ditadura da burocracia vai perdurar até o fim da União Soviética, mas alguns aspectos são abrandados. Então, por exemplo, o terror sistemático que foi implementado nos anos 30 e mantido ao longo dos anos seguintes, em grande parte ele acaba. Né? As leis mesmo da União Soviética passam por uma série de mudanças no sentido de abrandá-las. O Código de Trabalho que eu mencionei, que lá nos anos 30, na industrialização acelerada, eram extremamente rígidos a ponto de dar prisão chegar atrasada no trabalho, eles são modificados também. Fala-se muito nesse momento, né, a própria liderança fala muito em um retorno à legalidade soviética, ou seja,
o retorno do império das leis, né, o fim do arbítrio que predominou nos anos anteriores. E também redução dos poderes da polícia secreta, né, daí o expurgo do Beria, que interessantemente foi um dos primeiros a insistir na necessidade dessas mudanças. Né. E aí também é fácil entender o porquê. A polícia secreta ela produzia dossiês diários de como estava o clima nas fábricas, nas grandes empresas, né? Então a cúpula da polícia secreta tinha ali nas suas mãos um raio-x da, digamos assim, das emoções e pensamentos das massas, né? E sabiam que estava chegando no limite já esse regime extremamente rígido e terrorista, no limite de aceitação, de tolerância, né? Então o próprio Beria é um dos primeiros a propor esse retorno à legalidade soviética, essa redução do terror ou mesmo eliminação. Um outro aspecto muito importante que vai marcar esses anos 50 é a ideia de liderança coletiva. Né? Apesar da eliminação do Beria, o Malenkov e o Khrushchev seguem dividindo tarefas e ao longo dos anos seguintes, por mais que tenha momentos de centralização maior, nunca chega a ter um retorno de fato, uma ditadura pessoal de alguém sobre o Estado e sobre o partido. Né? A burocracia, principalmente partidária, ela vai se organizar muito ao longo desse pós-segunda guerra para garantir que ela consiga governar com tranquilidade. Então, por exemplo, o Comitê Central, que durante muito tempo quase não se reuniu sob Stalin, volta a se reunir com mais frequência, volta a ter mais voz ativa na decisão dos rumos do país. Então essa ideia aí da burocracia voltar a governar coletivamente, ela é muito forte no pós-Stalin, de dividir uma medida os poderes, não entre as massas, não democratizar o país de forma alguma, mas dividir os poderes entre a própria burocracia, a cúpula da burocracia. E também garantir melhor a sua estabilidade, né, contra os expurgos que o Stalin fez contra esse próprio setor no qual ele se baseava. E também tem uma série de concessões às massas, né, aumentos salariais, um investimento massivo em habitações. Até hoje em dia, na União Soviética, existe um tipo de apartamento que é referido com o nome do Khrushchev, porque eles foram construídos em grande quantidade nessa época, né, dos anos 50. Realmente era uma demanda muito importante, muitos trabalhadores, devido ao processo hiperacelerado da industrialização, viviam em condições assim completamente insalubres, super precárias, porque houve uma migração gigantesca do campo para a cidade, né, no período dos anos 30 e 40, e não havia infraestrutura adequada para receber essa massa de gente chegando nas cidades. E as cidades muitas vezes foram criadas também muito rapidamente, né, então de forma muito precária. Houve um investimento muito importante nessa área durante os anos 50 e até durante os anos seguintes. E também mais investimento em bens de produção. Né? Durante toda a era Stalin, houve uma predominância dos investimentos nos bens industriais, ou seja, em produzir insumos para a própria manutenção do processo de industrialização. E aí, com a guerra também, um investimento muito grande na indústria bélica, ou nas indústrias que estavam diretamente vinculadas a elas, produzindo insumos para ela. E pouco investimento nos bens de consumo para a população, né? Então, durante todo o pós-guerra, é um debate muito grande entre a burocracia de investir mais ou investir mais nos bens de consumo ou de investir mais nos bens industriais. Né? A necessidade de se manter industrializando, expandindo a industrialização, fazer frente às potências imperialistas, mas também a necessidade de atender às necessidades da população, até para manter a legitimidade do regime. Né? Tem um debate muito marcado aí entre a burocracia no pós-Stalin sobre como dividir os investimentos entre as várias áreas. E todo esse processo de mudanças, né, inclusive de libertação em grandíssimo número de presos políticos, né, foi concedida anistia logo em 53 a um grande número de presos políticos dos gulags que voltaram a ser libertados. Muitos deles estavam presos por questões ínfimas, como chegar atrasado ao trabalho, fazer uma crítica ao seu superior, questionar a própria má qualidade da gestão nas fábricas. Né. Muita gente era tratada como contra-revolucionário simplesmente por fazer esse tipo de crítica bem pontual do dia a dia, né? Não era uma mobilização política contra o regime. E em 53 basicamente o que se faz é tirar a tampa da panela de pressão antes que ela exploda. Né? Todas essas medidas têm muito a ver com isso. E elas vão culminar lá no 20º Congresso, que é em 56, onde é apresentado o chamado relatório, o informe Khrushchev. Ele é apresentado não como algo público, nem mesmo todos os delegados do Congresso tiveram acesso a ele. Era algo restrito, com muitas críticas ao regime de Stalin. A personificação, né, o culto à personalidade, a repressão, o terror, mas não chega a ser uma destruição da imagem de Stalin. Né? Muitas vezes o Stalin é apresentado como alguém que cometeu esses erros todos porque era incapaz pelo papel que ele acabou assumindo,
O Beria é muito usado como bode expiatório, no sentido de dizer que ele estava manipulando Stalin em vários momentos. Então, não chega a se eliminar de fato a reivindicação de Stalin, mas é uma crítica muito dura à gestão dele, até mesmo à pessoa dele, e inclusive atribui a ele muitos crimes que na verdade são crimes coletivos da burocracia, né? É uma forma da burocracia meio que se livrar da mancha que foi o regime de Stalin. E esse relatório acaba vazando. Ele entrega a liderança dos partidos comunistas do leste europeu para que elas, digamos assim, absorvam essa ideia de mudar os ares, né, de um novo curso, como é um termo também utilizado nesse momento em um discurso do Khrushchev. Esse novo curso da burocracia que vai amenizar um pouco os aspectos mais terroristas e ditatoriais do regime. E o PC polonês decide, diante de algumas acusações graves que aparecem ali, né, de como que o Stalin dividiu a Polônia com Hitler, isso até então não era algo público, não era algo documentado, e aparece nesse relatório, né, a traição do levante do Beco de Varsóvia pelas tropas soviéticas, a mando dos oficiais soviéticos, tem uma série de coisas ali que vão mexer muito com os poloneses, e a liderança do PC polonês decide discutir com as bases do partido esse documento, e a partir daí ela acaba vazando para o New York Times, o mundo inteiro conhece, gera uma crise gigante nos partidos comunistas do mundo inteiro, né, que vão passar a se dividir cada vez mais entre os que vão reivindicar de forma mais rígida o legado de Stalin, acusando Khrushchev e os seguintes de revisionismo, e aqueles que vão se adequar a esse novo curso da burocracia, vão reivindicar que de fato Stalin cometeu erros, que não era aquelas maravilhas, mas enfim, cumpriu um papel importante, né? Vão ser duas formas de pensar predominantes nos partidos comunistas que vão levar cada vez mais a divisões. A gente já mencionou isso um pouco ontem, né? Maurício trouxe à tona a questão dos britânicos, que tem vários historiadores famosos, né, que passaram pelo Partido Comunista Britânico, como Thompson, a gente mencionou eles ontem, e que rompem nesse momento, né, de 56, por conta do relatório, também por conta da supressão da Revolução Húngara, que é um outro elemento importante desse momento dos anos 50 e anos 60. Né? A partir dessas mudanças na própria União Soviética, o leste europeu como um todo passa a debater se faz essas mudanças ou não, e aí surge uma divisão na burocracia entre duas grandes alas, né? Os que vão se ver como reformadores do regime e os que vão se ver como conservadores, aqueles que não querem essas reformas, essas mudanças. E a União Soviética vai fazer muita pressão em cima de alguns partidos comunistas do leste europeu para implementar as reformas, vai fazer expurgos para remover os linhaduras do comando. E toda essa cisão, essa disputa na cúpula, ela acaba chegando ao conhecimento das massas muito rapidamente, né? É visível essas disputas, e dá margem aí, entre outros fatores também, claro, para revoltas de massas. Né? Então já em 53 a gente tem uma revolta importante na Alemanha Oriental, começa com uma greve geral no setor de construção civil e se espalha rapidamente pelo país. Também ocorre mais localizadamente na Tchecoslováquia, na região industrial de Pilsen. Em 56 isso ganha muito mais corpo, com a revolta começa em Poznan, na Polônia, e se espalha para as outras regiões industriais. E na Hungria começa uma mobilização estudantil em solidariedade aos poloneses que estavam sendo reprimidos, né? E acaba virando um processo de insurreição da classe trabalhadora, de formação de conselhos de autogestão, que vão questionar a ditadura stalinista, essa ditadura da burocracia, e vão demandar um socialismo democrático. Na Tchecoslováquia, em 68, se volta a se repetir, né, com revoltas de massas para um socialismo democrático, mas já mais canalizado pela ala reformadora do partido. Então, são dois elementos muito importantes de instabilidade, né, para a burocracia nos anos 50 e 60, a disputa entre reformadores e conservadores na cúpula e as mobilizações na base por mudanças radicais pela própria destruição do regime de ditadura da burocracia. Nos anos 60, essas disputas vão culminar numa autonomia parcial para muitos países do bloco soviético que antes eram rigidamente controlados pela União Soviética. Né? Inclusive, os seus regimes, em geral, tinham sempre um agente russo presente para meio que vigiar cada cargo de importância. Então, se você tinha lá o secretário-geral do partido, você tinha ao lado dele sempre um enviado da Rússia ocupando ali um posto meio de vigia, de controle, ou às vezes ocupava diretamente o cargo, né, de comando. Então era um controle muito rígido, né? E com essas revoltas, com essas disputas por reformas dentro da burocracia, muitos países conseguem uma autonomia, ainda que parcial, frente à União Soviética, conseguem ali desenvolver uma via mais própria, né, de supostamente socialismo, mas ainda assim mantém a ditadura da burocracia como um elemento central dos seus regimes. Um elemento também que salta aos olhos nos anos 60 é um desenvolvimento econômico muito importante da União Soviética, né? É a época da corrida espacial, e a gente tem muito essa ideia de que os Estados Unidos ganharam a corrida espacial porque chegaram na Lua primeiro,
mas vários outros elementos centrais dessa disputa foram ganhos, entre aspas, né, pela União Soviética. Então, o primeiro homem, a primeira mulher no espaço, o primeiro animal no espaço, o primeiro satélite a orbitar a Terra, tudo isso foram conquistas iniciais da Rússia, né, que mostram um investimento massivo na área militar, na área de tecnologia de ponta, e que expressa uma capacidade de desenvolvimento econômico muito importante nesse momento, né? A gente tem também mudanças, o Mosh Living, que é um dos autores que eu mencionei ontem, né, da Escola de História Social, é alguém que estudou isso muito a fundo e marca muito isso nos seus debates, que é uma escolarização massiva e uma urbanização muito grande da sociedade, que deixa de ser aquela sociedade rural, do camponês, do trabalhador que está tendo seu primeiro contato com a fábrica, né? E vira já uma sociedade mais próxima do que a gente conhece hoje, né? Como as sociedades urbanas ocidentais. E isso, obviamente, tem impactos, né? Você passa a ter redes de sociabilidade entre os trabalhadores que não existiam antes, você passa a ter grupos de discussão, ainda que tudo é muito controlado, tudo é muito reprimido às vezes. Você passa a ter uma sociedade civil surgindo ali nos poros da repressão, nos poros da ditadura da burocracia. E a própria burocracia muda muito, né? A burocracia era recrutada do chão da fábrica, era o líder do sindicato, era o gestor da fábrica que ia ascendendo na hierarquia da burocracia do Estado e do partido. E muitas vezes eram pessoas sem nenhum conhecimento técnico do que estavam fazendo, né? Eu não sei se vocês viram aquela série Chernobyl da HBO, é muito boa em vários aspectos, né? E um dos aspectos que ela é boa é em ressaltar ainda essas contradições que permeiam a burocracia, né? De que muitas vezes o burocrata que estava ali à frente de um cargo extremamente técnico, extremamente especializado, não entendia nada daquele tema, ele era simplesmente o cara que conseguiu ascender na burocracia interna, né? Isso era predominante até os anos 60, vai se manter em alguma medida ainda nos anos seguintes, mas a gente passa a ter cada vez mais uma tecnocracia, um burocrata especializado, que fez curso técnico, que fez universidade. A gente tem cada vez mais engenheiros e técnicos se destacando aí na burocracia, né? No lugar do que era chamado do praktik, que era aquele burocrata que aprendia na prática, que não tinha uma formação prévia, uma especialização. Oi? Márcio, Sim? você me permite um comentário? Claro, pode falar. É muito interessante. A mulher do Ceausescu, a Helena, ela tinha vários doutorados. Uhum. Então, enquanto primeira-dama, ela visitava uma estação agrícola experimental, ela achava interessante e providenciava um doutorado em agronomia para ela. Então, ela é um exemplo. Agora, tem um caso que é relevante. Ah, na Primavera de Praga, que eu conheço melhor, ah, essa flexibilidade após 56 vai permitir, inclusive, que o marxismo comece a fugir daquele padrão da Academia Soviética de Ciências. Então vão aparecer autores muito interessantes, o Ilienkov, na União Soviética, o Karel Kozik, na Tchecoslováquia, o livro dele, Dialética do Concreto, é um livro excelente sobre o pensamento marxista, mas também já é uma denúncia também de uma burocracia pseudo-concreta. E quando da Primavera de Praga, ele que havia sido um dos defensores, ele, ele foi ele foi condenado a ser jardineiro, trabalhar para ele poder recuperar a o verdadeiro espírito proletário, porque o intelectualismo gera uma degeneração Uhum. pequeno-burguesa, né? É interessante que esse elemento que você citou, ele vai ser, inclusive, usado de forma não residual, né? Ele fica sempre guardado para calar certa dissidência consistente. Sim, com certeza. Tem uma abertura, né, com essa urbanização, escolarização, mas ainda existe muito controle, muita repressão, né, o pensamento dissidente. Na União Soviética, essa abertura, mas dentro da academia principalmente, né, para os intelectuais vão ser sempre um setor que vão receber mais abertura, porque depois das revoltas dos anos 50 e 60, a burocracia passa a ver eles como um possível gatilho, né, mobilizações dos intelectuais por liberdade poderia ser um possível gatilho por mobilizações proletárias, que aí sim seria um grave problema para o regime, né? Então, desculpa aí o barulho da vizinhança. É, então, os intelectuais às vezes ganham até mais concessões, né, como forma de evitar que eles acabem espoletando outras revoltas proletárias. E o,
a própria burocracia passa por esse processo, né, a entrar em contato com outras ideias econômicas. A gente... Nossa, desculpa, a vizinhança está meio barulhenta hoje. E a gente passa então a ter uma burocracia cada vez mais aberta também a ideias de mecanismos de mercado, que é o que eu vou ressaltar mais daqui a pouco, quando chegar lá nas reformas do Gorbachev. Então, nos anos 60 tem esse elemento, né, de mudanças importantes, tanto no regime político, quanto no surgimento ainda que incipiente de uma sociedade civil, essa competição com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a burocracia, já principalmente sobre o Brezhnev, né, vai ter uma demanda ali de manutenção dos seus privilégios de forma mais garantida, né, que é a chamada política de estabilidade dos quadros. Tentar acabar um pouco com essa estabilidade do burocrata perder o seu cargo com facilidade, caso entre algum conflito político com os superiores. É uma garantia ali de que as pessoas que ascendem vão ter mais dificuldade de perderem, né, seus privilégios. Isso gera um problema grave que vai marcar muito a União Soviética nos anos 70 e 80, que é a chamada gerontocracia, né, o governo de pessoas muito envelhecidas. Isso fica visível, inclusive, na sucessão muito rápida de líderes após a morte do Brezhnev, né? Leva, inclusive, acho que é o Reagan, a comentar que ele até estaria disposto a negociar com os líderes soviéticos. O problema é que eles ficam morrendo toda hora, porque de fato tem uma sucessão ali com Andropov, Chernenko, né? Eles governam muito brevemente, porque já são pessoas extremamente idosas e acabam falecendo pouco depois de ascender ao poder. E essa gerontocracia não se expressa só na cúpula, né? Vários escalões de gestão da burocracia do partido, do Estado, que estão administrando as forças armadas, administrando as empresas, estão muito já envelhecidas por conta dessa política que é criada lá pelo Brezhnev de estabilidade dos cargos. Nos anos 70, até a ascensão de Gorbachev em 85, a gente tem uma grande centralização da gestão econômica, né? Existem algumas experiências de descentralização, mas muito pontuais, e isso se expressa cada vez mais, né? Não só isso, mas outras questões se expressam cada vez mais num visível limite do crescimento extensivo, ou seja, da expansão numérica das indústrias, das empresas, que é muito feita ali na época do Stalin e ainda na época do Khrushchev. Essa expansão extensiva ela começa a mostrar cada vez mais seus limites, né? Não dá mais para simplesmente crescer, digamos, horizontalmente, né? Continuar expandindo as indústrias, e se faz cada vez mais necessário você melhorar o que já existe, né? Você aumentar a produtividade, aumentar e melhorar a eficiência do trabalho, para assim recuperar índices de crescimento que vinham ali lá no alto, né? Batendo qualquer nação capitalista. Nos anos 70, isso é importante destacar, porque geralmente é um ponto assim de pouca visibilidade, a produtividade do trabalho na União Soviética ainda era superior de algumas nações capitalistas, mas cada vez mais essa produtividade do trabalho vai caindo, principalmente com a adesão dos principais potências capitalistas, né? Começa no Japão, vai se expandindo para a Europa e Estados Unidos, de métodos cada vez mais flexíveis de produção, né? A gente tem ali aquelas inovações que vão ser chamadas de terceira revolução industrial, de revolução tecnocientífica, que vão estar muito baseados em novos métodos de organização do trabalho e também novas tecnologias, novos maquinários, que a União Soviética, por conta dessa rigidez, dessa extrema centralização e outras questões, não vai conseguir implementar na mesma velocidade, no mesmo grau, e a produtividade do trabalho vai começar cada vez mais a ficar em descompasso com os países imperialistas, com as grandes potências da época. Então a gente tem um desgaste crescente da economia, principalmente a partir dos anos 70, e também o que cada vez mais a própria liderança vai chamar de uma estagnação do país, né? O Gorbachev vai usar muito esse termo depois, quando ele ascende, para se referir ao período Brezhnev em diante, mas estagnação não no sentido de que a economia parou de crescer, mas é principalmente no sentido de uma crise motivacional. Os trabalhadores não estão trabalhando tão bem, eles não têm motivos para trabalhar tão bem, já que existe a garantia legal do emprego, já que os salários eles não são calculados de acordo com a produtividade do trabalho, eles são basicamente determinados politicamente, os preços também são determinados politicamente. Então não tem aqueles incentivos materiais da economia de mercado a você produzir mais e melhor, né? Inclusive tem uma piada muito recorrente nessa época da União Soviética que mostra essa situação, né, de estagnação e crise motivacional, que é a piada de que os trabalhadores diziam com frequência, né, que a gente finge trabalhar e o governo finge pagar. Então isso expressa também um pouco essa mentalidade, né, de para que eu vou me esforçar para fazer melhor. E a própria burocracia também ia nesse sentido, né? O Mosh Living discute muito esses desequilíbrios causados pelo regime ditador da burocracia e como ela impede o crescimento intensivo da economia, né? Uma das coisas que ele destaca muito, por exemplo, é como que a burocracia gestora, que estava lá no chão da fábrica,
ela resistia muito a inovações, porque você implementar um novo maquinário, uma nova técnica de organização do trabalho, acabava levando, num primeiro momento, uma queda da produção, né? Até você se readaptar, conhecer melhor esses métodos e aí sim começar a crescer. Tinha um interregno ali de momentos de queda da produção, e os índices eram sempre muito baseados no índice de produtividade material, né, quantitativo. Então, para o burocrata era ruim essa queda, ainda que momentânea, e que depois fosse dar lugar a um aumento da produtividade, porque significava que ele receberia menos bônus pelo seu desempenho, né? Poderia perder o seu cargo frente a esse má desempenho imediato. Então existia também uma grande resistência à própria burocracia, inovações, a mudanças. Isso também, obviamente, está ligado ao fato dessa burocracia estar muito envelhecida, né? Está muito pouco disposta a experimentos, a coisas novas. E tudo isso somado gerava o que vários autores vão apontar como um verdadeiro barril de pólvora, né? No sentido dos trabalhadores demandarem melhores condições de vida e principalmente democratização da sociedade, uma vez que com a urbanização e a escolarização massiva tinha cada vez mais linhas de contato entre diferentes camadas da população, cada vez mais espaços de sociabilidade, de possível organização coletiva. Então tem dois gráficos aqui que eu acho que ajudam muito a entender essa situação. São gráficos que eu gosto muito de usar para debater esse processo de colapso, né? Aqui no gráfico da direita, a gente tem o crescimento do produto nacional bruto soviético até o final, lá 92. Então a gente vê aí uma quase que contínua ascensão da produção material, né, da economia soviética nesse período. Só que isso aqui a gente está falando de quantidade, né, de produção quantitativa. No gráfico da esquerda, a gente tem as taxas de crescimento, né, o produto nacional líquido, para o mesmo período, quase o mesmo período, até 90. Essas linhas azuis, elas medem as taxas de crescimento, ou seja, a comparação entre um ano e o ano anterior. Na verdade, aqui são médias trianuais, né? Então é a medida entre um ano e os 3 anos anteriores. Se continuou crescendo ou se diminuiu. E a gente vê aqui que, imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que foi um período muito duro para a economia, né? Chega a ter taxas negativas de crescimento, a gente tem um grande pico, mas esse pico ele logo dá lugar ali nos anos 50 a uma queda, se mantém minimamente estável nos anos 50. A partir dos anos 60 a gente vai caindo de forma muito acentuada, né? As taxas de crescimento mostram aí uma desaceleração do crescimento econômico. Existe uma recuperação nos anos 60, fruto de algumas reformas, mas depois o movimento continua, ainda que de forma menos acentuada, um movimento de queda até os anos 90. E a burocracia estava ciente disso e muito preocupada com essa situação, porque você tem uma desaceleração do crescimento econômico, significava também uma desaceleração do aumento do padrão de vida da população. Uma população que estava cada vez mais capacitada para se organizar, para se mobilizar, né? Então era algo muito temerário para essa burocracia, esse desgaste da economia. E aqui tem alguns elementos importantes para entender esse desgaste, além dos que eu já mencionei, né? O foco dos planos anuais ou quinquenais era muito quantitativo. Então você tinha uma série de desequilíbrios, como por exemplo, isso é um dado real, né? Uma anedota, mas um dado real, que as geladeiras em geral nos prédios soviéticos ficavam no primeiro andar, né? No subsolo, porque elas eram tão pesadas que se você botasse elas lá nos andares de cima podia prejudicar a estrutura do prédio. E elas eram tão pesadas porque importava as metas quantitativas. Então, você tinha que produzir não sei quantas toneladas de geladeira na fábrica de geladeiras. O que você vai fazer? Vai produzir mais geladeiras? Não, você bota geladeiras com materiais mais pesados para bater essas metas quantitativas. Esses desequilíbrios eles eram inúmeros e prejudicavam muito a produção. Porque uma fábrica que, por exemplo, produzisse insumos para a própria indústria, poderia produzir, ao invés de vários parafusos no tamanho necessário, produzir uma quantidade menor, mas com um material mais denso e que ia bater a meta quantitativa ainda que esse material não fosse usado. Então você tinha uma estocagem muito grande de material que não tinha a menor utilidade, mas ainda assim era produzido porque para os gestores das fábricas e empresas bastava bater a meta quantitativa. Isso e outros elementos criavam a impossibilidade de um planejamento real, né? As metas, eu cheguei a mencionar isso na primeira aula, as metas eram sempre acima do que realmente se atingia. Eram sempre aproximações, né? Que a burocracia tinha como trabalhar para planejar o desenvolvimento, a distribuição. Tinha essa resistência da burocracia a inovações, que eu já mencionei, né? Então também dificultava muito nesse momento de novas tecnologias no Ocidente, a burocracia conseguir implementá-las e acompanhar o crescimento ocidental. Tinha essa falta de incentivo ao trabalhador, né? Primeiro porque você reduziu a coerção terrorista da época do Stalin, então você não tinha aquele chicote nas costas para o trabalhador continuar produzindo no mesmo ritmo, mas ao mesmo tempo você não tinha a coerção econômica do mercado, né? O desemprego, a redução do salário.
E um outro elemento importante é a escassez de bens de qualidade. Então, além de você ter seu emprego garantido, além de você ter seu salário garantido, você não tinha muito o que comprar com esse salário. Então, para que se esforçar para produzir mais, melhorar o seu cargo, né? Era aquela situação que eu mencionei de crise de motivação, né? Que o Marshall Living principalmente vai destacar muito e que se reproduz em várias coisas, né? Como o alcoolismo, porque é de fato uma crise de motivação para o próprio indivíduo, né? Então o alcoolismo se torna um problema cada vez maior. Migração contínua entre cidades, entre empregos, né? Uma permuta muito constante entre empregos e regiões. O Mosh Living chega a usar a expressão de votar com os pés, né, para falar dessa retirada em massa contínua dos trabalhadores de uma cidade para outra em busca de melhores condições de vida. E é bom lembrar, né, apesar de mudar de cidade, eles tinham sempre emprego garantido, então era algo fácil de fazer, essa migração. Os códigos de trabalho muito rígidos que na época do Stalin que impediam justamente esse tipo de coisa tinham sido desmontados, né? Então também é um fator aí de redução da coerção que está por trás desses desequilíbrios. Existe uma falta de coordenação entre vários ramos e empresas, né? O problema que eu falei da estocagem chega a ter uma expressão que eu não vou lembrar agora o nome em russo, mas é produção para o estoque, né? Que era essa produção simplesmente para bater a meta, não importa se vai ser vendido ou não, porque não era essa forma que era calculada a eficiência das empresas. E aí você tinha inclusive a necessidade das empresas terem a figura do atravessador, que era uma pessoa do mercado negro, que ia conseguir o material que a empresa estatal precisava para produzir o que ela tinha que produzir, né? Então era a pessoa que sabia onde arranjar os insumos, as peças necessárias, as peças de reposição, e que ficava constantemente fazendo essa ponte informal e até mesmo ilegal entre as empresas. E também a questão da má qualidade, né, pela defasagem tecnológica cada vez maior, pela falta de motivação dos trabalhadores. Essa situação encontra ainda um problema ainda maior nos anos 70, com a queda do preço do petróleo, que era um importante insumo de exportação e obtenção de divisas da União Soviética. Isso gera um desgaste, inclusive, nas relações econômicas dentro do bloco soviético. Né? O Comecon, que era esse conselho que coordenava as economias do leste europeu, ele era muito baseado na cooperação, na divisão do trabalho. Então, um país produzia determinada coisa e trocava com outro país que produzia algo diferente, né, para não ter que ficar reproduzindo o mesmo tipo de produção nos vários países. Com o choque do petróleo, cada vez mais a União Soviética passa a ter que ter políticas aí de obtenção de maiores vantagens nessas trocas, né, que muitas vezes eram trocas subsidiadas também para manter a manutenção dos vínculos políticos com esses países. Então passa a ter um desgaste cada vez maior também das economias do leste europeu a partir dos anos 70, e um endividamento muito grande delas. E cada vez mais passa-se a apelar para as medidas de mercado, né? Até como fruto dessa maior abertura na universidade, na academia para outras ideias. Né? Então a tecnocracia cada vez mais tem contato mesmo com ideias neoliberais até, e passa a defendê-las como uma alternativa a todos esses problemas que eu estou apontando. Porque efetivamente, na ausência do terror da época dos anos 30, dos anos 40, e na ausência da coerção econômica, né, do ameaça do desemprego, da desigualdade social, das diferenças salariais, você só tem duas alternativas. Ou você reintroduz o mercado para reintroduzir a coerção econômica, ainda que tutelando esse mercado, né, como foi feito na época da NEP, ou você democratiza a gestão, né, no sentido de permitir que os trabalhadores passem a controlar a gestão não só das empresas, mas também coordenar o conjunto da economia, que aí sim eles vão conseguir fazer um planejamento real, social, de quais eram as necessidades, as demandas da sociedade, de distribuir o sobreproduto de forma a melhorar a qualidade de vida daqueles setores que estão mais prejudicados. Então essa chave, né, de ou retorna relações de mercado ou democratiza, para a burocracia não era uma chave de alternativa, né? Ela só poderia de fato apelar ao mercado, porque se ela democratizasse a gestão de forma verdadeira, ela perderia sua própria função, os seus privilégios. E é nisso que a gente chega no Gorbachev, né, em 85, como um tecnocrata, uma pessoa muito disposta a fazer reformas de mercado, como forma de aumentar a produtividade e a eficiência da economia soviética, e até mesmo de fazer algumas experiências de maior possibilidade de participação dos trabalhadores na gestão, como alguns outros países do leste europeu já vinham fazendo, como forma de aumentar a motivação e também aperfeiçoar a própria gestão empresarial, deixá-la menos verticalizada e centralizada. As reformas do Gorbachev são precedidas por outras mais pontuais, que vale a pena aqui rapidamente falar delas, que começam já nos anos 50 com Khrushchev. Né? Ele busca regionalizar um pouco a gestão, né? Deixá-la menos verticalizada e centralizada,
só que isso leva ao que foi chamado de uma febre de localismo, né? Cada região, cada local tentando garantir o seu da melhor forma possível em detrimento dos outros locais. E aí a gente tem uma queda aí das taxas de crescimento nos anos 60 e 64, que dá para ver aqui no gráfico, né? Essa barriguinha que faz aqui nos anos 60 tem muito a ver com esse localismo da época do Khrushchev. E aí a alternativa é um retorno a métodos mais repressivos como forma de contornar essa queda. Depois isso é revertido, né? Recentralizada a gestão, mas a gente ainda tem um momento de descentralização nos anos 60, que são as chamadas reformas Kosygin, que não vão fazer esse localismo do Khrushchev, né? Essa entrega cada vez mais ao poder para as gestões locais, mas vão ainda assim descentralizar um pouco os ministérios, né? Os ministérios eram grandes ministérios que controlavam a indústria como um todo, controlavam a agricultura como um todo, então isso é um pouco desmontado, essa estrutura muito centralizada, e principalmente é dada maior autonomia para as empresas, né? Então existe uma restrição gradual do poder do Estado e também a introdução do lucro como parâmetro, ou seja, não apenas a produção quantitativa valeria para validar a produção da empresa frente ao Estado, né? Mas também a sua capacidade de vender a produção, ou seja, tentar contornar aquele problema da estocagem contínua e em grande quantidade. E também aumentar os incentivos, né, os bônus aos trabalhadores, aos gestores, se produzissem melhor, se aumentassem a produtividade. Isso leva a um aumento momentâneo das taxas de crescimento até os anos 70, essa recuperação aqui, né, depois da barriguinha ali nos anos 60, nesse gráfico azul, a gente tem um aumento momentâneo das taxas de crescimento até que elas voltam a cair a partir dos anos 70. Tá, agora vocês estão visualizando o que está escrito era Gorbachev, né? Beleza. Obrigado. Aqui eu tinha mostrado anteriormente esse, né? Não sei se chegaram a visualizar, que tem um pouco as reformas anteriores. E agora eu estou falando desse daqui, mostrando um pouco os nomes, né? Então tem essa equipe, Medvedev, Ryzhkov, Shevardnadze, da qual Gorbachev se cerca para planejar suas reformas. E tem três elementos chaves na gestão do Gorbachev, que vai passar por mudanças importantes ao longo do tempo, né? Três palavrinhas chaves aí. Uskorenie, que é a aceleração, Perestroika, que é a reestruturação, e Glasnost, que é a transparência. São três termos que vão marcar muito fases diferentes da gestão do Gorbachev, conforme a gente vai ver na sequência. E a lógica é a seguinte, né? Ele assume o poder prometendo a aceleração da economia, a retomada das taxas de crescimento, a partir de mudanças pontuais até. Basicamente, ele vai reintroduzir as medidas Andropov, só que em maior escala, apostando que elas vão dar conta de retomar a taxa de crescimento. Conforme ele encontra cada vez mais resistência da ala conservadora a essas medidas, ele passa a falar em perestroika, numa reestruturação do sistema econômico, e também em glasnost, em transparência, como forma de, ao mesmo tempo em que busca reestruturar a economia, né, mudar muito a forma de gestão, ele vê necessidade de combater essa ala conservadora e tirar o poder dela. E para isso ele apela cada vez mais para essa ideia de transparência, né, para o engajamento da sociedade civil, da imprensa, das massas mesmo, em cobrar, em acompanhar a gestão e assim solapar essa resistência conservadora de reformas. Não se trata de uma democratização do poder, mas de apelar um pouco para a sociedade civil que estava surgindo e se mobilizando como uma alavanca para combater essa burocracia conservadora que está resistindo às mudanças que permitiriam uma recuperação da economia. E essa ideia de glasnost ela se torna muito forte a partir de abril de 86, quando ocorre o desastre de Chernobyl, e fica muito claro para todo mundo que é um desastre causado por essa hipercentralização da gestão, por essa cultura do segredo no interior da burocracia, pela falta de controle sobre a cúpula burocrática, né, que é um desastre que poderia ser evitado se houvesse mais transparência, mais circulação de informação no seio da própria burocracia. Então é um momento para reforçar muito essa defesa de uma maior participação da população, de uma maior transparência do que os gestores faziam, e vai servir aí como um importante ariete do Gorbachev contra essa ala conservadora. Então essa primeira fase, né, que é muito marcada pela ideia de aceleração, vai de 85, quando ele assume, até 87, ela, como eu mencionei, pensa muito em reintroduzir medidas que já tinham sido testadas, só que em maior escala, e principalmente em melhorar a disciplina, né? Disciplina entendida de forma muito ampla entre os trabalhadores.
Então, logo de início, por exemplo, é feita uma campanha de combate ao alcoolismo, que era um problema muito sério, não só na época do Gorbachev, mas durante toda a história da União Soviética, da própria Rússia. O alcoolismo sempre foi um problema grave de saúde pública. E o Gorbachev busca atacar isso reduzindo os locais de venda, os horários em que esses locais funcionavam e também aumentando o preço das bebidas alcoólicas, como forma de evitar ali, o absenteísmo, né, as faltas constantes ao trabalho, diminuir os acidentes no local de trabalho. Vale destacar, inclusive, que o alcoolismo ele foi incentivado na época da industrialização pelo Stalin. Né? Era muito comum os trabalhadores receberem garrafinhas de vodka nas empresas, nas fábricas, como incentivo a irem ao trabalho, a produzirem naquelas jornadas de trabalho extensas, cansativas. O Gorbachev busca combater isso, mas tem pouco resultado, inclusive resultados negativos. A venda de bebida alcoólica era uma das grandes fontes de receita do governo, né, de impostos, então tem uma queda importante de impostos para a federação nesse momento. E também aumento de custos de saúde pública, porque com a menor possibilidade de comprar bebidas alcoólicas, a população começa a fazer bebidas alcoólicas em casa, sem nenhum controle de qualidade, né, com vários problemas ali sanitários, enfim, controle de bactérias e tal, e acaba tendo muitas internações, muitos problemas com sequelas de saúde para as pessoas que consomem essas bebidas caseiras, que vai aumentar os custos de saúde pública por parte do governo ao longo aí dos anos 80. Essas medidas, como eu falei, elas encontravam muita resistência nessas tentativas de reforma, encontravam muita resistência, e um momento importante dessa primeira fase do Gorbachev é o 27º Congresso do Partido, que ocorre em 86, em março, e é eleito um novo comitê central um pouco mais alinhado com a ideia de que reformas eram necessárias. Ainda vão ter uma série de elementos conservadores nesse comitê central, mas já é um momento que vai permitir maior encaminhamento das propostas, né? Então, já em maio de 86, com base nesse novo comitê central um pouco mais aberto às reformas, é encaminhado o decreto para aumentar a coerção sobre o mercado negro, sobre o desvio de materiais, né, o roubo mesmo de materiais dentro das empresas. Então, mais uma vez, a questão da disciplina, tanto sobre os trabalhadores e os gestores, quanto também sobre outros setores da sociedade que se engajavam nas trocas ilegais. Em agosto, é feita a vinculação entre salários e resultados de produção. Também era uma medida lá de teste do Andropov, que agora passa a ser introduzida em maior escala. Né? Então, é um incentivo material à produção, e principalmente à produção dos trabalhadores melhor qualificados. Em novembro, é dada permissão para o trabalho privado individual, ainda que em escala reduzida, né? Não é que você possa ter uma empresa e contratar mão de obra assalariada, mas principalmente pessoas que já vinham desempenhando funções diversas individualizadas, como, por exemplo, o cara é mecânico da fábrica, então ele sabe muito bem consertar uma série de equipamentos. E aí no bairro dele, lá no conjunto residencial onde ele mora, ele começa a atuar também como o cara que vai consertar a televisão, a geladeira, e isso não era legalizado, né? Inclusive reprimido em certos momentos. Nesse momento é permitido esse trabalho individual privado, né? Essa pessoa, digamos, explorar sua própria mão de obra fora do seu horário de trabalho formal. E isso causa um grande frisson, né, pela heterodoxia entre setores mais conservadores, que vão ver aí um sinal de retorno das relações capitalistas. Vai ter mais um debate assim, muito intenso dos conservadores contra essa medida. Outras medidas importantes que retomam e expandem os experimentos do Andropov é a maior autonomia decisória nas pontas do planejamento, ou seja, nas empresas, nos escalões intermediários do sistema do plano. A introdução da medida de lucro, né, ou seja, do sucesso de vendas nas empresas, e também seu autofinanciamento, ou seja, parte do que elas conseguiam com as vendas passava a ser mantido nelas, ao invés de ser diretamente repassado aos órgãos centrais, e poderia ser usado em reinvestimentos para melhorar o equipamento, para dar bônus para os trabalhadores, para os gestores, e também um foco maior em investimento nos setores de tecnologia de ponta para recuperar um pouco a defasagem que vinha sendo adquirida nos anos anteriores frente ao Ocidente. Né? Então isso tudo vai culminar, para vocês terem uma ideia mais de dados, né? Em 87 já tem 5 ministérios que passam a operar com a ideia de autofinanciamento, né? Com essa ideia das empresas reterem parte das suas vendas e reinvestirem elas. Em 88, 60% da produção agroindustrial já estava também nesse sistema, então a gente vê aí uma expansão rápida dessas medidas ao longo aí desse finalzinho da primeira fase de aceleração. Né? Só que muitas dessas medidas ficam no papel. Existe uma resistência quase que inercial da burocracia de manter as coisas como elas eram sempre feitas e de não implementar essas mudanças, para além das lutas também na cúpula, né, contra a aprovação dos decretos, das leis que legalizavam essas mudanças. Então isso vai levar àquilo que eu falei da reestruturação, né, a perestroika, muito combinada também a ideia da transparência, da glasnost, que
passa a ser intensificada a partir de 86. Então essa segunda fase ela é muito marcada pelos seguintes elementos, né? A tentativa de generalizar, de botar em ampla escala os experimentos locais do Andropov, de realmente vencer a inércia da burocracia e garantir que essa generalização dos experimentos se efetive. Portanto, reduzir o poder dos conservadores, né, através da glasnost principalmente, e apostar cada vez mais em mecanismos de mercado. Essa ideia da lucratividade na empresa como medida de sucesso, de reinvestimento, de autofinanciamento, passam a ser cada vez mais inseridas na lógica do que vai ser chamado de socialismo de mercado, né, de reestruturar a economia para ela virar uma economia de socialismo de mercado, com várias medidas ali que remetem à competição, a um balanço entre oferta e demanda, e, portanto, reduz o papel do planejamento, o papel da burocracia gestora. Então, aqui tem algumas medidas, né, que vale pontuar. Em janeiro de 87, por exemplo, é permitida a instalação de joint ventures, que são empresas conjuntas, né, entre o Estado e empresas privadas estrangeiras, só que com controle majoritário do Estado, né, no máximo 49% de capital privado estrangeiro. É uma medida, por exemplo, que está muito ali no bojo do crescimento recente da China, né, essa parceria público-privada controlada e tutelada pelo Estado com empresas estrangeiras. Ela é legalizada em 87, na União Soviética. Em junho também de 87, o Comitê Central deu caráter global ao autofinanciamento e a descentralização a nível local, ou seja, aquelas experiências ainda localizadas foram legalizadas para o conjunto da economia, mas ainda assim encontrando muita resistência para sua aplicação. Em junho, o Soviet Supremo, que era meio que a Câmara Alta do Congresso, digamos assim, ainda que não tivesse nenhuma autonomia frente ao Comitê Central do partido, basicamente só ratificava o que já era previamente decidido, ela aprova uma medida muito importante nessas mudanças, que vai ser a lei sobre a reestruturação, né, perestroika, da economia na atual etapa do desenvolvimento econômico do país, e a lei das empresas estatais. Esse conjunto de legislação determina a passagem gradual, a partir do ano seguinte, para o regime de autofinanciamento, que tinha sido aprovado pelo Comitê Central, e a ideia de que o plano passaria a ser cada vez mais de caráter indicativo, ou seja, o planejamento já não seria um controle rígido do conjunto da economia, mas uma indicação do que as empresas têm que cumprir, e como que elas vão cumprir vai ser cada vez mais dependente delas, né, da sua própria escolha e busca aí do sucesso, já que os subsídios vão ser reduzidos, já que o financiamento vai passar a depender cada vez mais do seu sucesso de vendas. Então o plano vai perder aquele caráter de controle da economia e vai ser mais um caráter de indicação do que tem que ser alcançado. E as empresas então deveriam buscar relações horizontais entre si, né, para coordenar as trocas, também competir entre si para conseguir maior financiamento da parte do governo central. Também é introduzida a ideia de eleição dos gestores e diretores das empresas, que até então eram nomeados de cima para baixo, mas ainda assim muito limitado, porque dependia de uma aprovação, de uma confirmação dos órgãos superiores. Então não era uma democratização verdadeira da gestão. E ainda assim era limitado apenas ao diretor e ao gestor, né? Não tinha conselhos, comitês de trabalhadores envolvidos nessas medidas. E aí com a glasnost, né, com esse incentivo a uma imprensa mais atuante, mais livre, incentivo a sociedade civil a intervir nos debates, os debates que anteriormente estavam muito centrados ainda no Comitê Central, no seu órgão executivo, que era o Politburo, ou Comitê Político, eles cada vez mais passam a extrapolar, né, passam a ser debatidos por grupos civis, pela imprensa, e isso vai desagradar muito esses setores conservadores que já estavam em oposição ao Gorbachev por conta da sua heterodoxia, vão passar cada vez mais a ver um risco para a manutenção do poder da burocracia com essa abertura ao debate público. Apesar dessa abertura, né, dessa cada vez mais cobrança pública, a burocracia ainda mantém grande parte do controle da situação, impede as mudanças de acontecerem, e isso vai gerando um desgaste cada vez maior da economia, uma situação cada vez mais complicada de sobrevivência da economia soviética, o que vai levar a uma radicalização do debate entre alguns setores desses reformadores, né? E a gente chega numa terceira fase, onde cada vez mais para de se falar em socialismo de mercado, ou seja, de recuperar a economia da União Soviética, melhorar ela usando mecanismos de mercado, e passa a se falar em destruir esse sistema criado pela Revolução de 17 e aderir de fato a uma economia de mercado, ou seja, restaurar o capitalismo, não mais aperfeiçoar com mecanismos de mercado o que se encarava ser o socialismo, mas efetivamente abrir mão do socialismo, de qualquer ideia de transição ao socialismo e abraçar a economia de mercado. Então a gente tem um enfrentamento entre os conservadores de linha dura e esses reformadores radicais que vão aderir cada vez mais à ideia de uma terapia de choque, às ideias neoliberais, ao longo aí do final dos anos 80. E o Gorbachev vai tentar sempre se colocar no meio desses dois polos, né,
mediando os conflitos entre eles, tentando conduzir ainda a ideia do socialismo de mercado, mas cada vez com menos sucesso, cada vez menos ele vai ter capacidade de mediar esse conflito, né? É um momento de aprofundação das mudanças, conforme vai sendo solapado o poder da burocracia, a gente vai ver algumas medidas que ajudam nesse sentido, mas também introduzem aí outros elementos complicados. Frente ao mau desempenho econômico, o que esses reformadores radicais defendiam? Acabar com os monopólios, inserir de fato uma competição entre as empresas, pela sua própria sobrevivência, né? Então isso também envolvia acabar completamente com os subsídios, deixar as empresas falirem se fosse o caso. Portanto, promover essa competição, né? E estabelecer preços reais. Os preços eram em grande parte tabelados, subsidiados, isso também era um elemento que tornava impossível o plano, porque se o parafuso que compunha a geladeira ele tinha parte do seu custo subsidiado pelo governo central e não representava, portanto, custo de produção, como é que você ia calcular o valor agregado da geladeira, o preço real da geladeira, se todos os componentes dela passavam por vários processos de subsídio em cima de subsídio? Então os preços eram basicamente tabelados, era uma tentativa de aproximação realmente dos custos, e os reformadores radicais vão defender, com uma medida central, restabelecer os preços reais através de uma competição de mercado entre as empresas, e assim a demanda regular, a oferta e demanda regular a precificação, e não mais ser uma determinação política, né? Essas ideias começam a ser aplicadas de fato a partir de 89, quando esses reformadores radicais ganham uma força maior na cúpula em frente ao Gorbachev. Então, algumas medidas importantes desse período, né, dessa terceira fase, já arrumou uma economia de mercado. Em maio de 88, a Lei sobre a Cooperação na União Soviética, ou a Lei sobre as Cooperativas, ela permite a introdução de empresas cooperativas funcionando de forma independente do governo, inclusive empregando mão de obra assalariada. Já existiam cooperativas no campo, né, produção agrícola, mas agora elas passam a ser permitidas na cidade também, na forma dessas empresas independentes. E a ideia é que elas incentivassem um pouco a competição, né, a inovação nas empresas estatais, mas elas acabam, na verdade, servindo de camuflagem para empresas privadas, não cooperativas de verdade, que inclusive vão trabalhar muito com a especulação para vender mais caro os produtos que estão em falta nas lojas e empresas estatais. Um outro elemento importante que o Gorbachev vai investir muito nesse momento é reduzir os gastos militares, que ocupavam uma parte importantíssima do orçamento da União Soviética e estavam deixando uma margem de manobra muito pequena do que era possível fazer com o que sobrava. Então, uma medida importante, assim, bem impactante que ele vai efetivar vai ser os chamados Acordos de Genebra, que vão dar início à retirada soviética do Afeganistão. O Afeganistão é conhecido como o Vietnã soviético, né? A União Soviética entra no país militarmente em 79 e vai se manter até o fim da ocupação em fevereiro de 89, com grandes custos de manutenção do equipamento, de soldados, de tropas, né? Como forma de manter ali o Afeganistão como uma área segura na sua fronteira, né? Evitar que ela seja dominada pelos mujahedin financiados pela CIA, que depois vão, ironicamente, culminar lá nos grupos do Osama Bin Laden, né? Nos grupos terroristas que vão se voltar contra os seus antigos aliados e financiadores norte-americanos. Então é uma medida também importante do Gorbachev de aliviar um pouco a situação econômica, reduzir os gastos militares, tanto na indústria militar, quanto também os gastos efetivos com tropas no estrangeiro e no leste europeu. Um outro elemento que a gente vai falar daqui a pouco também é o desmonte do próprio Pacto de Varsóvia, né? Esse conjunto de exércitos mantidos pela União Soviética no leste europeu, com forma de tutelar os seus estados satélites na região. Em dezembro de 88, um decreto acaba também com o monopólio do comércio exterior. O que significa isso? Que as empresas e cooperativas elas já podem lidar diretamente com clientes estrangeiros, ainda que sob muita tutela, né, essa ideia de permissão especial, ter que ter uma autorização prévia. Mas agora já deixa de depender apenas do canal oficial hipercentralizado e verticalizado do Estado, e elas já podem comercializar parte da sua produção ou adquirir parte dos seus insumos necessários diretamente com empresas estrangeiras. E aí cada vez mais a gente chega aí para um processo de desmonte de poder da burocracia conservadora para poder encaminhar essas medidas. E com esse processo de desmonte da burocracia do poder, né, da burocracia conservadora, que envolve necessariamente uma abertura, uma certa democratização ainda que muito limitada, a gente tem a entrada em cena de outros atores políticos, né? Então o Ângelo Segrilo ele vai falar muito das forças centrífugas liberadas por essas reformas políticas do Gorbachev, né? A entrada em cena aí de outros setores que ele vai ter que se enfrentar para além da burocracia conservadora, vindo já mais propriamente da sociedade civil. Então, elementos importantes aí desse período, já de 89 principalmente, né? Em março são feitas as primeiras eleições competitivas para o parlamento, né? Criado um novo parlamento
em vez de ser simplesmente algo hipertutelado e controlado pelo partido, é permitida uma cota de candidaturas independentes do Partido Comunista para concorrer aos assentos do parlamento, ainda que a grande maioria ainda seja mantida ali como uma cota específica do partido. E aí vários candidatos independentes levam essa cota não exclusiva do PC de assentos, né? E ocorre um debate muito intenso na sociedade que até então não tinha ocorrido, né? Durante essas eleições, debate de propostas, críticas ao regime. O PC controla a situação, ganha 87% dos assentos, mas em vários lugares, como nas repúblicas bálticas, forças autonomistas, né, pró-independência ou pró-autonomia, forças, portanto, ligadas aí a uma ideia nacionalista também, vão ganhar a maioria dos assentos destinados. Né? Inclusive, dentro da própria cota do PC, essas forças mais críticas à União Soviética, à federação, à centralização, vão ganhar expressão nessas eleições. E esse parlamento ele se reuniu durante 2 semanas e elegeu o novo Soviete Supremo, que era meio que essa Câmara Alta. Né? Durante essas 2 semanas eles aprovam ali medidas centrais, o que seriam os guias, as linhas guias da política do Soviete Supremo, e depois se dissolve e são delegados eleitos para compor esse Soviete Supremo que vão conduzir o país. E aqui Soviet já é uma palavra completamente destituída do seu significado original, né? Não tem a ver com a democracia de base, com os delegados removíveis pela base, é simplesmente a manutenção pelo regime da fraseologia radical da época da Revolução de 17, né? Importante destacar isso. Mas essas 2 semanas em que o parlamento se reúne, elas também são muito diferentes das épocas anteriores, porque são sessões televisionadas e aí o debate entre os cidadãos comuns é muito intenso, né? Era relatado, por exemplo, que a produção caiu muito durante essas 2 semanas porque nos locais de trabalho as pessoas ligavam a televisão ou o rádio, paravam de trabalhar e ficavam ali só acompanhando os intensos debates, as polêmicas travadas entre os parlamentares. Depois dessas 2 semanas o parlamento se dissolve, né, elege os delegados para o Soviete Supremo, e é interessante que pela primeira vez se forma um grupo público de oposição dentro do Legislativo, que é o Grupo Interregional de Deputados. Né? Ele é muito heterogêneo, tem pessoas que são favoráveis à restauração capitalista, tem pessoas que defendem a ideia de socialismo de mercado, mas principalmente ele vai se destacar cada vez mais pela ideia de medidas de mercado serem inseridas na economia, pela legalização de outros partidos políticos que não o PC e pela defesa da introdução da propriedade privada na economia. Outro ator político importante que vai surgir no debate, né, com essa flexibilização da ditadura, vai ser a própria classe trabalhadora. Em julho de 89 estoura uma greve selvagem. Greve selvagem é a expressão que a gente usa para se referir quando a greve não passa pelo sindicato, né, não é organizada pelo sindicato, ela estoura de forma meio autônoma. Então ocorre uma fortíssima greve selvagem de mineiros, principalmente na Ucrânia, mas que se espalha para outras regiões da União Soviética, totalizando aí 158 minas paralisadas e 177 mil grevistas de braços cruzados, com demandas por melhores condições de trabalho, pagamento. Também vão trazer um debate à tona, na verdade vão se vincular a um debate que é trazido à tona pelo desastre de Chernobyl, de perspectivas ecológicas, né, de parar de destruir o meio ambiente em prol da industrialização. Então as minas eram um ambiente muito insalubre até para os próprios trabalhadores, né, mas também para o meio ambiente. Até hoje tem regiões da União Soviética que tem que lidar com desastres naturais causados pela mineração irresponsável. Então também é interessante que essa pauta ecológica apareça entre a pauta dos grevistas. Né? E também a defesa de uma nova Constituição que insira aí o pluripartidarismo, o reconhecimento de sindicatos livres, que não sejam tutelados pelo regime. Um marco dessa greve é que se formam comitês de greve nas minas, e esses comitês de greve, encerrado o processo grevista, eles se mantêm como comitês de trabalhadores para vigiar o cumprimento dos acordos que tinham sido feitos, né, de aumentos salariais, redução da jornada de trabalho, de melhores medidas de proteção da segurança do trabalhador nas minas. E o fato de continuar existindo esses órgãos, né, de mobilização e vigia dos trabalhadores faz com que ocorram novas greves nos anos seguintes para garantir o cumprimento dos acordos, e vão culminar também na formação do primeiro sindicato independente no interior da União Soviética. Né? Independente no sentido de não ser controlado verticalmente pelo Partido Comunista, mas sim baseado em eleições na base e tal. Outro elemento importante dessas forças centrífugas que vão surgir são as disputas étnicas e as disputas nacionalistas. Né? Então, a partir de 88, a gente passa a uma série de conflitos interétnicos. A União Soviética ela é um retalho, né, um mosaico de etnias, nacionalidades, algumas coabitando no mesmo território. E com esse desgaste econômico crescente, a gente começa a ter alguns conflitos, né, nessas regiões onde tem mais de uma etnia. Começa a reacender certos preconceitos diante da falta de melhores condições de vida, né, a disputa pela sobrevivência.
começa a mobilizar o que havia de mais reacionário, enraizado nessas massas. Então, em 88 surge o primeiro conflito étnico significativo, que foi muito lembrado recentemente, né, algumas semanas atrás, entre armênios e azerbaijanos na região lá de Nagorno-Karabakh, que é uma disputa territorial, né, era uma área de pastoreio, né, de transição de pastores. Agora não vou lembrar qual era qual, mas eu acho que é uma área azerbaijana, onde pastores armênios costumavam transitar em épocas do ano com seus rebanhos, e começa a ter uma disputa ali em torno de vai manter ou não essa transição, isso atrapalha a economia local, a agricultura local. E aí, diante de alguns preconceitos que começam a surgir, ocorre um pogrom, né, um massacre étnico em Sumgait, que vai marcar aí uma série de conflitos étnicos em várias outras regiões, vai meio que abrir o portão, né, para esses conflitos em várias outras regiões da União Soviética. E junto a essas disputas entre povos, entre etnias, muito marcadas ali pelo retorno de um nacionalismo, né, de um reacionarismo que vai dizer que um é superior ao outro, tentar expulsar das terras um certo povo que estava ali já há muito tempo. A gente tem também a mobilização por independência ou por autonomia das repúblicas frente à União Soviética. E aí surgem, inclusive, formações políticas que vão se nomear de frentes populares em alguns dos países, principalmente nos países bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, para defender ou diretamente a independência, né, sair da União Soviética, ou pelo menos uma autonomia de governo no interior da União Soviética, né, uma capacidade maior de autogoverno. E também se fortalecem cada vez mais as vozes pró-restauração, e aí surge uma figura importante nesse momento, que é o Boris Yeltsin, que ele vai ser um grande porta-voz dessas forças pró-economia de mercado, pró-restauração capitalista. Ele é um membro importante da burocracia do aparato partidário em Moscou, mas por conta das suas vozes críticas ao Gorbachev, ele chega a abdicar do cargo, a ser expulso do partido, depois ele pede reingresso. Mas, enfim, durante esse período aí de conflitos, de entradas e saídas do Partido Comunista, o Boris Yeltsin vai se colocar à frente do que vai ser chamado de Grupo dos Democratas no interior do Partido Comunista. E esse grupo de democratas vão defender principalmente a ideia de restauração das relações capitalistas e o pluripartidarismo. E eles vão se reivindicar democratas por conta de uma vinculação que vão fazer entre democracia e mercado capitalismo, né? Que também vai ser muito incentivada aí pela mídia internacional, pelos think tank capitalistas no mundo inteiro, que vão fazer essa cruzada dizendo que a única garantia para a glasnost verdadeira, para a democratização verdadeira, é a restauração do capitalismo, né? E as grandes massas vão ser convencidas dessa falsificação. O Boris Yeltsin vai ser então o porta-voz dessa tendência política cada vez mais fortalecida a partir de meados dos anos 80. Algumas medidas aí que são aprovadas nesse sentido, né, de uma economia de mercado. Em abril de 89, um decreto permite arrendar empresas e instalações estatais, ou seja, entes privados. É meio que o que a gente tem hoje em dia no Brasil, quem é do Rio vai entender bem isso, né, com as OS, né, com as organizações sociais. É você entregar um bem público para a gestão privada em troca aí de um pagamento. Então, instalações que estavam inativas ou empresas que estavam ativas passam a poder ser arrendadas para outros entes privados, para entes privados, não para entes estatais. Inicialmente, isso vai se limitar a pequenos negócios na área de serviços, né, lojas, entregas, mas logo vai se estender para empresas maiores e até mesmo chegar no ramo produtivo. Nesse período, eu não vou poder entrar muito nisso porque, enfim, vai acabar estourando o tempo, vai dar tempo para perguntas, mas tem coisas muito similares ocorrendo no leste europeu, em países como a Alemanha, Polônia, Hungria. Essa disputa por economia de mercado, essa vinculação entre mercado e democracia, e essa disputa de setores restauracionistas contra a burocracia. E um grande marco desse processo de colapso do bloco soviético é a chegada ao poder de solidariedade através de negociações de mesa redonda, como ficaram conhecidas, realizadas entre fevereiro e março de 89, que vão chegar ao acordo de eleições, na qual a Solidariedade consegue apresentar seus candidatos com permissão do regime, e vai de fato assumir o controle do parlamento em agosto de 89, as eleições são em julho, em agosto de 89 eles assumem o cargo de primeiro-ministro, né? Eles conseguem derrubar o cargo de primeiro-ministro do Partido Comunista e assumem então o controle da gestão do país e começam a encaminhar ali um plano de choque, né, de restauração capitalista acelerada. Também em 89, né, em 9 de novembro, tem a queda do Muro de Berlim e a replicação da ideia de mesa redonda, né, de negociação entre o Partido Comunista e grupos opositores da sociedade civil, em dezembro de 89, que vai culminar em eleições em março de 90, e essas eleições, com vitória de setores pró-capitalistas e pró-reunificação com a Alemanha Ocidental, vão levar, nos meses seguintes,
aos planos de absorção da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental de restauração capitalista. Na União Soviética, no meio desse turbilhão todo que estava acontecendo no bloco soviético, em outubro de 89, aliás, antes de eu falar disso, um elemento muito importante que eu botei aqui nos slides, né? Na lógica de redução dos gastos militares e de foco dos recursos na União Soviética, o Gorbachev também faz publicamente declarações de que não mais a União Soviética vai intervir na vida dos países do leste europeu. Isso é muito importante para entender também como que essas oposições ganham força nesses países, né? Porque já não tem mais as tropas soviéticas garantindo aqueles regimes. Então, esse desinvestimento e, certa parte, desmilitarização por parte do Gorbachev tem também um papel importante aí nesse processo de colapso, de afastamento desses países satélites, né? Mas, enfim, fecha esse parênteses. Em outubro de 90, mais medidas importantes, né? Uma comissão estatal para a reforma econômica, que é criada em julho de 89, a partir da própria iniciativa do Conselho de Ministros da União Soviética, ela publica um programa de reformas econômicas elaborado por Albakin, ele leva esse nome, né, de Plano Albakin, que tem como medida, que seu próprio nome formal diz, né, a reforma econômica radical, medidas imediatas e a longo prazo. Ela previu uma economia de formas múltiplas de propriedade, que é algo inclusive aprovado em forma de lei em março de 90, de preços livres, baseados na competição entre as empresas, e aí, em agosto de 90 a gente tem a desmonopolização aprovada, e também a criação de bolsas de valores. Era a ideia de uma transição gradual, controlada pelo regime, a uma economia de mercado, né, uma restauração capitalista controlada pelo regime. Mas a gente tem os setores dos reformadores radicais reivindicando uma mudança muito mais acelerada, né, a ideia de terapia de choque. A Naomi Klein popularizou esse termo, né, de uma terapia de choque capitalista, mas é um termo que vem dos próprios neoliberais como reivindicação de algo a ser aplicado, né? E a União Soviética vai ser um grande laboratório disso. A União Soviética, o leste europeu também, né? A Polônia, na verdade, é o primeiro lugar que adota a terapia de choque formalmente. Então, para vocês terem uma ideia de qual era a situação econômica também que levava essa radicalização por parte dos restauracionistas, em 1990 o crescimento tinha caído para menos 4%, né? Então teve uma redução do crescimento, na verdade. A inflação calculada oficialmente era de 14%, o que permite a gente pressupor que ela era muito maior oficialmente, já que não tinha como calcular de fato, de forma precisa, né, a inflação devido ao controle de preços tabelados e subsidiados. Um desarranjo crescente entre o centro e as repúblicas, né, com declarações de independência surgindo ao longo de 89 já, ou então de autonomias, e que envolvia não só a ideia de que vamos nos autogovernar e, portanto, não vamos mais aceitar a tutela política por parte do centro, mas também a recusa em repassar recursos para a federação. Então começa a ter um desequilíbrio cada vez mais grande da economia, muito na lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro, né, em que as repúblicas vão passar a reter sua produção ao invés de manter aquele compartilhamento, aquela divisão de trabalho coordenada pelo centro. Em fevereiro e março é aprovado o fim do monopartidarismo e também a criação de um executivo forte, né, o cargo de presidente da União Soviética, para o qual é eleito a partir do parlamento o próprio Gorbachev. É uma medida meio que para contrabalancear o surgimento de novos partidos, né, garantir ainda que o Partido Comunista detenha o centro do poder, mas isso vai levar também a que as repúblicas que compõem a União Soviética passem a demandar o cargo de presidente ou passem a demandar eleições livres. E aí, nesse sentido, em maio de 90, o Yeltsin é eleito presidente do Soviete Supremo da Rússia. Em março, pouco depois, as 3 repúblicas bálticas declaram independência, né, a ruptura com a União Soviética. Em junho de 90, a Rússia declara autonomia. Em setembro e novembro, frente a esse desgaste crescente e desequilíbrio caótico da economia, 2 comissões são criadas para elaborar planos de transição para uma economia de mercado, por encomenda do próprio Gorbachev. Os radicais, né, os reformadores radicais, vão elaborar o chamado Plano Chatelain, ou Plano dos 500 dias, que previa uma rápida privatização em larga escala nesse prazo aí de 500 dias. Os mais moderados elaboram o Plano Ryzhkov, visando uma passagem mais gradual a uma economia de mercado com Estado regulador, que vai beber muito da fonte do plano anterior que eu tinha mencionado, né, o Albakin, que busca uma transição mais lenta e controlada. O Gorbachev não gosta de nenhum dos 2 planos, e ainda tentando se equilibrar entre esses 2 polos, ele pede que um assessor econômico dele, né, o Abel Agamben, crie um terceiro plano mesclando elementos de ambos. No meio desse caos completo da economia, né, essa desagregação cada vez maior da própria unidade política e econômica da União Soviética, os Estados Unidos começam a fazer uma grande chantagem de que, se a União Soviética aprovar logo medidas de reforma radicais,
ele vai dar um socorro financeiro enorme. Não chega a ser formalizado que tipo de socorro seria esse, mas a grande mídia americana começa a circular essa expressão Grand Bargain, ou Grande Barganha, falando que se a União Soviética aprovar o plano dos 500 dias, ou algo equivalente a eles, o governo americano concederia uma ajuda bilionária para salvar a economia, né, resgatar o funcionamento econômico. Então é uma pressão muito grande externa, né, que também vai ser feita em vários países do leste europeu, em troca de reformas mais radicais rumo a uma economia de mercado. No primeiro semestre de 91, são apresentadas uma série de leis para essa transição ser efetivada. A redistribuição de terras improdutivas do Estado, ainda que sem permitir a propriedade privada por pessoas físicas, mas já permitindo por empresas. Isso é feito em janeiro de 91. O término gradual do controle e tabelamento de preços em março. Permissão para regulamentação da propriedade privada, ou seja, começa a ser legalizada as formas possíveis de propriedade privada, em abril. E essas medidas, somadas a essa desagregação da unidade política, levam ao caos completo, né? A não cooperação das repúblicas é um elemento central dessa situação caótica, levando a crescentes problemas de abastecimento em várias partes da União Soviética, aumento das filas para conseguir alimentos básicos e, consequentemente, o aumento dos conflitos étnicos também. Em fevereiro de 91, o Yeltsin começa a cobrar a renúncia do Gorbachev na rede de TV, usando ali o aparato da República Russa para se confrontar com o aparato central da União Soviética. Mas nesse primeiro momento ele é muito mal recebido até pelas potências ocidentais que ainda apostam que o Gorbachev vai conduzir uma transição controlada. Em junho de 91, Yeltsin consegue se eleger por cargo recém-criado de presidente da Rússia via eleição direta, com grande popularidade ali como um suposto defensor da democracia, o cara que vai ser o coveiro do stalinismo, né? Mas efetivamente ele está interessado nesse programa de terapia de choque. E o Gorbachev ele começa a perder completamente o controle da situação, né? Depois de se aliar aos pró-mercados para combater os conservadores, quando ele vê que a situação saiu de controle, ele tenta recuperar o apoio dos conservadores contra os democratas, os pró-restauração capitalistas. Mas ele acaba perdendo esse apoio dos conservadores, que é muito momentâneo, quando ele participa da cúpula do G7, em 91, promete a inserção da URSS no FMI, promete não, a efetiva dissolução do Pacto de Varsóvia em julho de 91, e aí com esse desmonte, né, da economia estatizada e planificada e o desmonte do aparato central, os conservadores começam a planejar um golpe contra ele, né, se voltam contra ele, liderado por esse trio, que é o Khrushchev, o Pogo e Azov, já conhecidos conservadores na cúpula do partido, chamados de neo-stalinistas pelos seus adversários, e eles vão entrar em ação contra o Gorbachev, principalmente na véspera da aprovação de um novo tratado da União, ou seja, algo que iria remodelar completamente o que era a relação das repúblicas com o centro, compondo a União Soviética. Isso já era um debate antigo que vinha lá de meados de 1990, passou por 3 propostas esse tratado, nenhuma delas foi aceita pelas repúblicas, que demandavam cada vez mais autonomia e algumas até independência. A versão que finalmente chegou a um acordo era uma versão já muito de relações muito soltas, né, muito mais soltas entre as repúblicas, previa a criação de uma união de estados soberanos, onde já não existiria mais esse aparato central gigantesco controlando tudo, né? E isso é o que levanta de fato a ira desses setores conservadores, que vão ver desmontado completamente esse aparato burocrático central. Esse acordo seria assinado em agosto de 91. O Gorbachev, antes da assinatura da reunião que vai formalizar, tira alguns dias de férias no interior. E aí, durante esses dias de férias, ocorre o golpe que vai basicamente sequestrar ele, né, prender ele na sua casa de férias e declarar ao país que ele não se encontrava apto em termos de saúde para continuar conduzindo a política, que ele iria retornar mais à frente. Enquanto isso, um comitê estatal de estado de emergência iria conduzir a política da União Soviética. O objetivo claro desse comitê estatal, ou como foi conhecido, o Bando dos Oito, né, que eram 8 pessoas ligadas ali à cúpula do partido, das Forças Armadas e Polícia Secreta, ele tinha basicamente como ideia adiar a assinatura do novo tratado para conseguir reverter certas concessões e manter aí algum aparato central ainda existindo, mas ao mesmo tempo prometeram ao Ocidente, naquela declaração de imprensa que eu peguei ali um trechinho, né, para botar na foto, prometeram que iriam manter as reformas, que estavam dispostos a um acordo com os Estados Unidos de apoio financeiro em troca de mais reformas, né? E o que eles fazem efetivamente é censurar a imprensa, estabelecer o estado de emergência em Moscou para tentar barrar um pouco as ações do Yeltsin, também em Leningrado, onde Yeltsin tinha um importante aliado, e nas repúblicas bálticas, que estavam mais avançadas aí no processo de confronto com o poder central.
Em Moscou, Yeltsin conclama a resistência, havia uma greve geral que acaba não ocorrendo, nenhuma empresa relatou de fato parada da produção, mas uma multidão se dirige ao parlamento da República Russa, que era conhecido como Casa Branca, e começa a montar barricadas, né, em volta desse prédio. Os parlamentares entram no prédio, se declaram em sessão permanente, o Yeltsin vai para frente das barricadas e fica o tempo inteiro na TV, no rádio, conclamando a população às ruas. E o golpe acaba durando apenas 3 dias, né, de 19 a 21 de agosto, porque não houve unidade entre as forças repressivas para ir para cima das massas e garantir esse golpe. Então a cúpula da KGB e das Forças Armadas, apesar de estar envolvida com o golpe, não consegue efetivar suas ordens, inclusive vacila muito mesmo em dar ordens de enfrentar com as multidões que vão tomando as ruas aí de Moscou, Leningrado, de algumas capitais das repúblicas para além da República Russa. Eles veem um risco muito grande de se mandarem as tropas reprimirem essas multidões, as tropas não obedecerem, e aí ocorrer uma ruptura grave, né, nas Forças Armadas. Então são dias de muita tensão, um setor inclusive da aeronáutica ameaça bombardear o Kremlin se os golpistas não entregarem o poder imediatamente, e aí eles acabam de fato se retirando da cena, e com isso o Yeltsin ganha uma projeção gigantesca como o cara que impediu o golpe, que impediu o retorno dos neo-stalinistas, né? E o Gorbachev fica numa situação realmente patética, assim, de ter perdido completamente o controle da situação. O Yeltsin, inclusive, age muito rapidamente, proíbe a existência do Partido Comunista na República Russa, né? Ele identifica que o Partido Comunista é o grande aparato da burocracia e, portanto, vai ser a principal resistência estatal à restauração. Então ele proíbe, usando o golpe como argumento, a existência do Partido Comunista, e inclusive demanda do Gorbachev que nomeie uma série de reformadores radicais para o Ministério da União Soviética. Ele assume mais poderes frente ao parlamento da República Russa para começar a implementar nessa república o plano dos 500 dias e demandar que as demais repúblicas e o governo central da União Soviética também implemente. Na República Russa, as forças armadas e a imprensa foram completamente depuradas, né? Todos aqueles que vacilaram em tomar o lado contra o golpe ou que efetivamente tomaram o lado do golpe são expulsos dos seus cargos, então o Estado é desmontado de fato para ser controlado por esses setores pró-restauracionistas. E esse projeto que ia ser assinado, né, de uma nova federação frouxa, acabou ruindo. Em 1º de dezembro, um referendo é feito na Ucrânia com 90% de votos pró-independência. Em 8 de dezembro, os 3 estados eslavos declaram que a URSS estava extinta e criam a Comunidade de Estados Independentes, a CEI, que vai ser formalizada em 21 de dezembro com a adesão de 11 repúblicas. Isso é encabeçado pela República Russa, né, pelo governo do Yeltsin. E aí, frente a essa independência, essa declaração de independência, esses plebiscitos por ruptura com a União Soviética e a criação da SEI, a União Soviética vira basicamente um aparato oco, né? O Gorbachev já não governa mais nada, já que as repúblicas romperam completamente com esse aparato central. Então, em 25 de dezembro, ele reconhece o fim da União Soviética, entrega o seu cargo, mas já é algo completamente simbólico, porque de fato a União Soviética tinha sido destruída por essa ofensiva contra-golpista, né, de agosto de 91. E aí nos anos seguintes, né, focando mais aqui na República Russa, é aplicado a terapia de choque, né, conduzida principalmente por Yegor Gaidar e agora não lembro se é Joseph Sachs o primeiro nome dele, mas enfim, por Sachs, que vai ser o cara que vai primeiro planejar a terapia de choque para a Polônia em 89 e também vai cooperar aí com esses planos na República Russa, que vai ser aplicado entre 92 e 94. E aí vai significar basicamente a liberação dos preços, liberação das importações, remoção dos subsídios à população, né, de alimentos, saúde, educação e também as empresas estatais. Privatização generalizada, havia um sistema de vouchers que são entregues à população como se cada um detivesse um pequeno pedacinho de cada empresa estatal, mas são rapidamente capturados pela burocracia, que promete, através dos bancos estatais, empréstimos se eles entregarem esses vouchers. Então, é apenas um teatrinho, basicamente, né, de estamos democratizando aqui as empresas, entregando para a população, mas rapidamente os setores da burocracia que já vinham criando laços com empresas estrangeiras e, portanto, acumulando riquezas, né, ou que simplesmente acumulavam riquezas através de seus próprios benefícios e desvios de verbas, conseguem capturar e tomar posse dessas empresas privatizadas, né? E hoje a gente tem aí uma oligarquia, de fato, governando o capitalismo russo, que vem de setores da burocracia que fizeram essa passagem a se tornar uma classe burguesa, né? O rublo ele é brutalmente desvalorizado, a inflação explode a estratosfera, o PIB despenca,
as empresas vão à falência em massa, consequentemente o desemprego dá um salto gigante, a miséria se espalha entre a população, a desigualdade social se torna monstruosa, e tem esse elemento ainda de uma burguesia oligarca, inclusive em várias regiões uma burguesia mafiosa, né, que vai tomar posse das empresas ali com base da violência mesmo, e depois legalizar essa posse, que é a vinda dos setores da burocracia que se convertem aí em classe dominante. Todo esse caos causado pela terapia de choque vai culminar em setembro de 93 com a chamada crise constitucional, quando o parlamento se recusa a dar mais poderes para o Yeltsin, recusa a aplicar certos planos dele econômicos, e aí basicamente o aparato militar é mobilizado para tacar bomba em cima do parlamento e forçar a aprovação do que é chamado de um super executivo, que é a possibilidade do Putin, perdão, do Yeltsin controlar grandes poderes, inclusive nomear a Câmara Alta do parlamento que é criada. Ou seja, você tem um parlamento eleito pela população, mas também tem uma Câmara Alta, meio que seria o Senado deles, né, nomeada diretamente pelo presidente. E isso é a base do atual regime, né? Esse poder todo que o Putin hoje concentra vem dessa criação de um super executivo em 93, né, dessa alta concentração de poderes na mão do Yeltsin para conduzir a restauração capitalista na União Soviética, na Rússia especificamente. E, enfim, tem vários outros elementos que seria importante destacar, né? As guerras civis que vão surgir no desmonte das várias repúblicas, as crises internas, por exemplo, da Rússia com a Chechênia, da Rússia com a Geórgia, que vão levar a vários conflitos sangrentos. Na Iugoslávia, o desmonte daquela formação social do seu Estado leva a uma guerra civil brutal, que chega a ter intervenção das potências imperialistas através da ONU para tentar supostamente conter a situação, mas obviamente também ajudar na recolonização do país por capitais imperialistas. Então os anos 90 são marcados de um lado por banhos de sangue, de outro pela destruição completa das condições de vida que as massas tinham até então para garantir a privatização daquelas economias. E aí, antes de passar para vocês, né, para dúvidas, comentários, queria só destacar, né, que aquilo que eu apontei lá no final da primeira aula, de que as contradições da Revolução Russa levaram a uma situação de ditadura da burocracia, né, de autonomização do poder frente às massas, de que essa burocracia tinha seus interesses parasitários e por isso mantinha ainda a propriedade socializada. Tudo isso envolvia também uma possibilidade embrionária de em algum momento essa burocracia querer se tornar mais do que gestora, se tornar proprietária, né, se tornar burguesia. Então, esse arcabouço que eu uso para analisar a União Soviética, que vem lá das elaborações do Trotsky, também já apontava essa disjuntiva, né? Ou a classe trabalhadora retoma o poder das mãos da burocracia, ou o capitalismo vai ser restaurado, seja por uma contra-revolução externa, seja por uma contra-revolução interna, na qual a burocracia desempenharia algum papel, já que alguns de seus setores teriam interesse em se tornar proprietária dos meios de produção. Em grande parte, a gente vê isso acontecendo nos anos 90, né? Um setor da burocracia que cada vez mais não vê possibilidade de manter suas formas de vida até então, mantidas atrás do parasitismo da propriedade estatal, passa cada vez mais a apostar nas relações de mercado, na restauração da propriedade privada, como forma de salvaguardar a sua existência. Então tem toda uma historiografia, toda uma bibliografia de outras áreas, a ciência política, a sociologia, que vai por esse caminho que eu acho mais acertado, de entender a restauração como um processo em que, claro, tiveram várias outras forças, né, os nacionalismos, o imperialismo atuando ali de diversas formas de pressão indireta e indireta, mas também dá um papel central para essa percepção de setores da burocracia de que aquela formação social já não mais contemplava sua possibilidade de existência e a sua aposta cada vez mais numa restauração do capitalismo como forma de salvaguardar seus interesses materiais, né? E aí também entender um pouco o papel do stalinismo, né, de se apresentar como socialismo, como comunismo, em criar uma desilusão nas massas também na perpetuação daquele sistema, né? Facilitar, digamos assim, o trabalho do imperialismo e desses setores restauracionistas em convencer as massas de que restauração capitalista era sinônimo de democracia, de consumo de bens, de McDonald's, Coca-Cola. Então também tem aí um processo muito importante de perda de esperança no socialismo das massas frente a esse desgaste crescente de décadas de ditadura da burocracia, se apresentando como marxismo-leninismo, como socialismo, e as massas começam a pensar cada vez mais, se isso aqui é socialismo, então eu prefiro a outra alternativa que é o capitalismo, né? Em países como a Alemanha, por exemplo, em que você tinha Berlim dividida e Berlim Ocidental funcionando como uma verdadeira vitrine de que o capitalismo era uma sociedade de bonança, de boa qualidade de vida,
dá para entender esse impacto psicológico, né, das massas se desvincularem da defesa do socialismo. Então, se lá nos anos 50, 60 a gente tem revoltas da classe trabalhadora defendendo um retorno a Lenin, defendendo o socialismo democrático, né, são termos usados pelas próprias massas em revolta contra o stalinismo nessa época, passadas décadas de desgaste das condições de vida, da economia, que eram apresentados como equivalente a socialismo e a comunismo, as massas então se tornam cada vez mais abertas a aceitar o retorno ao capitalismo, né? E aí hoje em dia a gente tem toda uma série de fenômenos que são unificados na expressão de nostalgia soviética, que vão se referir justamente a essa saudade da União Soviética, seja por aqueles que viveram ou pelos que não viveram a época da União Soviética, a partir dos desgastes criados pelo capitalismo, né, do desemprego, da falta de acesso a recursos como saúde, educação, habitação, e essa, digamos, saudade vivida ou não de que a União Soviética, pelo menos, apesar de ter problemas, garantia isso, né? E aí um retorno às pesquisas de opinião da popularidade do Stalin, enfim, uma série de fenômenos que estão diretamente vinculados à quebra que ocorre na qualidade de vida da população com a restauração capitalista. Então, acho que é isso, e agora eu abro um pouco aí para vocês nesses últimos 15, 20 minutos para a gente fazer comentários, tirar dúvidas. Então, fiquem à vontade aí. E aí, ninguém tem alguma dúvida, comentário a fazer? Márcio, excelente exposição a tua. Eu vou aproveitar o seu último gancho para fazer pedindo para que você faça como você vê essa relação entre stalinismo e neo-stalinismo. Eu, particularmente, acredito que não é a mesma coisa. A base concreta é outra, mas tem uma conexão até de uma desorientação de uma parte da esquerda. Eu vejo a chegada no campo da esquerda do modelo chinês como uma nova União Soviética. A União Soviética que fez a reforma e não perdeu a mão, né? Não foi. O Deng Xiaoping não era o Gorbachev, então ele soube segurar. Foi a glasnost sem perestroika. Ao contrário, né? Perestroika sem a glasnost. Perestroika sem glasnost, né? Então eu queria ver como que você vê essa conexão e esse refúgio no Brasil, né? Essa retomada de uma forma e como que você como que resolveremos isso? Como eu sou mais velho, eu acho que é falta de puxão de orelha. Mas vamos para uma solução mais avançada socialmente. É isso que você apontou, né, da China. Aqui no Brasil é muito impactante, né? Tem realmente uma geração aí que está se politizando à esquerda hoje que vê a China como meio que a União Soviética dos nossos tempos, né? E tem sua razão de ser. A China realmente deu um salto gigantesco na qualidade de vida, na redução da desigualdade social. É um número monstruoso de pessoas tiradas da miséria, né, nas últimas décadas. Mas, claro, com muitas contradições, porque fez isso apelando a mecanismos de mercado. Como você falou, aplicou a perestroika, né, que era o que inicialmente queria o Gorbachev, os reformadores da União Soviética, e deu esses saltos, mas também gerou contradições, como desemprego, jornadas de trabalho muito extensas em alguns setores, né, nas joint ventures principalmente, a gente tem regimes de trabalho aí semi-escravo praticamente, o que inclusive tem levado a muitas greves nas últimas décadas. E aí tem essa tendência hoje, né, entre certos setores da esquerda de embelezarem a China, de apresentarem a China como socialismo efetivado e taparem o olho para essas contradições que são criadas, né? O fato de não ter democracia, de não ter um autogoverno da classe trabalhadora, que é a essência do socialismo para Marx e Engels. Ignora o fato de que os trabalhadores estão se mobilizando contra esse regime, né, em defesa das suas condições de vida. E ignoram também os próprios riscos restauracionistas que são criados pela permissão de ressurgimento de uma burguesia chinesa. Inclusive, durante muito tempo, essa burguesia teve permissão de estar no Partido Comunista, né? Agora a gente está passando por um fechamento um pouco dessa situação na gestão do Xi Jinping. É isso? Ou eu estou confundindo o nome dele? Mas enfim, na gestão atual a gente tem um fechamento um pouco dessas enormes aberturas que foram dadas nos últimos anos à burguesia na China, que a própria burocracia vê uma ameaça, né, a si.
mas também ameaça as próprias condições de vida da classe trabalhadora, né? Essas empresas que a gente tem denúncias aí absurdas das condições de vida. É uma posição muito apologética, né, que a gente vê nesses setores da esquerda. Então, acho que sim, esse neo-stalinismo ele é muito baseado numa nostalgia da União Soviética, né, nesse embelezamento da União Soviética que ignora seus lados negativos, ressalta apenas os lados positivos, né, a ideia de que Stalin ganhou a Segunda Guerra Mundial, e aí ignora que a Segunda Guerra Mundial foi vencida pela União Soviética, apesar de Stalin, né, apesar da execução que ele fez dos principais marechais e generais da União Soviética logo na véspera da guerra, levando a várias derrotas desnecessárias. Comemoram as vitórias na corrida espacial, mas ignoram as condições de vida das massas trabalhadoras nos grandes centros urbanos. Então, enfim, é uma visão muito unilateral, né? Mas é muito baseado, eu acho, numa percepção de que o capitalismo tem mais como se apresentar como alternativa de vida, como se apresentou nos anos 90, né? Aquele discurso triunfalista de fim da história, de o capitalismo é a forma adequada para o ser humano. Desde a crise de 2008 a gente vê claramente, mais uma vez na história, né, os desgastes enormes do capitalismo em termos de desemprego, miséria, fome. E aí é meio natural que as pessoas olhem para o que houve de alternativa no passado e para o que há de alternativa hoje, e tendem a olhar de forma unilateral, né, como olharam na época da União Soviética, apenas embelezando e deixando de lado as muitas contradições que existem. Então, essa reivindicação hoje do stalinismo certamente é muito diferente, porque não tem mais aquele aparato internacional do Internacional Comunista, financiado massivamente pela União Soviética para fazer valer seus interesses nos vários outros países. Então, certamente são outras determinações materiais que vão levar também a outras expressões políticas, né? Hoje a gente não tem um partido no Brasil que seja o representante dos interesses chineses como a gente tinha na época lá da Internacional Comunista Stalinizada, por exemplo. Mas são fenômenos que talvez deem espaço para algo assim no futuro, né? Já que a gente tem um interesse da China cada vez maior de se projetar. Pode ser que esse neo-stalinismo ainda meio solto, meio difuso, dê bases aí para uma corrente política com um enraizamento material mais significativo, né? Não sei, especulando aqui. Pegando o seu gancho, eu vejo que o PCdoB ele se aproxima mediante parcerias do governo Flávio Dino no Maranhão. Uhum. Mas é uma vinculação muito mais de interesses imediatos, né, para gerir o Estado capitalista, do que uma reivindicação do modelo chinês, eu acho. Só no PCdoB tem o Luiz Fernandes, né, que é um importante estudioso da União Soviética e recentemente da China, que ele reivindica a via chinesa, né, desse socialismo de mercado. O balanço que ele faz do colapso da União Soviética é de que faltou mercado na União Soviética. Elias Jabur também. Oi? O Elias Jabur. O Elias Jabur eu já não sei quais são as ideias dele, mas vão por esse caminho também? Ele escreveu, também é ligado ao PCdoB aí do Rio de Janeiro. Uhum. Ele tem um livro da teoria do modo de produção socialista oriental. Sim. Mas eu acho que não são tendências hoje que dominam no PCdoB, né? O PCdoB virou uma máquina eleitoral de gestão do capitalismo. Eu acho que Eles esses vêm setores não dão a como um mão de fato. pragmático. Uhum. Agora está muito forte isso na UP e no PCB. No PCB realmente tem toda uma ala hoje que reivindica a China, né? Que vai embelezar o stalinismo, reviver as lendas aí do regime soviético, da história oficial, né? A UP, não sei, eu conhecia a UP antes, né, o que eles eram antes, PCR, e eles tinham uma reivindicação muito crítica da China, não viam a China como uma experiência não capitalista, né. Eles eram os stalinistas de linha dura, né, inclusive, de seguir a linha da Albânia lá, do Enver Hoxha, né, de criticar as gestões que se seguiram a gestão do Stalin, não sei como é que eles estão hoje em dia. Mas sim, a gente tem uma reconfiguração da esquerda stalinista no país, isso é bem visível, né? Cada vez mais influenciada aí pela China se apresentar como alternativa internacional. Acho que nos próximos anos a gente vai ver melhor isso. É um fenômeno muito brasileiro, viu? Eu tenho contato com camaradas que militam em alguns outros países. Na Austrália, por exemplo, não tem nada de reivindicação da China pela esquerda socialista. Pelo contrário, existe muita xenofobia contra a migração, contra a proximidade geográfica em relação à potência chinesa. Eu acho que é um fenômeno muito localizado, né? A gente não vê eles em países da Europa. Mas, enfim, pode ser algo que tenha um alcance internacional maior nos próximos anos. Bom, chegaram algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
A Alice Azara perguntou se tem uma bibliografia acerca do envolvimento da ala reformista na Primavera de Praga. Eu acho que na bibliografia que eu botei na ementa, que eu vou mandar para vocês por e-mail, tem algumas coisas assim, mas de cabeça eu posso recomendar. A Primavera dos Povos começa em Praga, que é do Pierre Bruet. É um relato escrito no calor do momento, então não é uma obra muito documentada, né? Ele usa muito a imprensa, tanto a imprensa soviética quanto a imprensa europeia, e documentos do Partido Comunista e tal, documentos são vazados pela oposição, mas ele acho que tem uma capacidade ali de perceber as contradições do processo muito boas, né? E ele vai destacar essa questão da burocracia reformista como uma condutora de um processo mais amplo de mudanças, mas que acaba sendo atropelada pelas próprias massas operárias, pelos intelectuais, estudantes. Só que ainda consegue manter o controle da situação, né? Diferente da Hungria, onde as massas tomam de fato o controle da situação em 56. Uma outra obra muito legal para pegar esse debate, não só na Tchecoslováquia, mas no leste europeu como um todo, né, de reformadores e conservadores dos anos 50 e 60, é do Fernando Claudin. Não lembro agora o nome de cabeça. Ele tem aquele calhamaço que é o Crise do Movimento Comunista, mas não é nele não. Deixa eu procurar aqui rapidamente. Eu acho que está também na bibliografia que eu botei. A oposição no socialismo real. Isso, é esse livro que é menorzinho, né? Inclusive está disponível aí uma edição antiga que vocês ainda acham em sebos. Ele relata muito essas disputas internas na burocracia, nas bases, os grupos que surgem na sociedade civil, entre os trabalhadores. É esse mesmo que o Maurício falou, oposição no socialismo real, União Soviética, Hungria, Polônia e Tchecoslováquia entre 1953 e 1980. Também é legal para entender melhor essas disputas entre reformadores e conservadores, né? Que no caso da Tchecoslováquia eles se nomeavam na verdade como os progressistas, né? Mas enfim, a gente pode usar esse conceito de reformadores para se referir a eles. Alguns anos atrás, em 2018, né, pouco tempo, o Wanderson Melo, da UF, junto com outro pesquisador, que eu não vou recordar agora o nome, publicaram um artigo também de síntese sobre o processo da Primavera de Praga, tanto de análise mais factual, quanto de análise também mais teórica do que significou aquele processo, as suas limitações. Vale a pena ler para ter mais referências bibliográficas. Recomendo bastante. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui o título para passar para vocês. Tchecoslováquia em 1968, esse é o título do artigo. A construção do socialismo interrompida. Vou botar o link aqui. Está na revista Movimentação da UFGD. Vou botar aqui no chat para vocês o link, que é uma boa síntese, uma boa análise. E em português, né, que é uma grande vantagem, porque esses temas que a gente está debatendo tem uma escassez de material em português que é muito grave, infelizmente. Predomina os totalitaristas, os anticomunistas no que a gente tem publicado no Brasil em termos de livros e tal. O Henrique, uma pergunta sobre a lista de presença do dia de hoje já foi encaminhada. Eu acho que foi sim, Henrique. Deixa eu passar aqui o link para você, tá logo acima do que você perguntou. Então quem não preencheu, tá aqui o link no chat. Carlos fala: parabéns pela exposição, gostaria que comentasse mais sobre as correntes historiográficas sobre o colapso, sobre as diferentes teses que buscam explicar o fim da União Soviética. Carlos, essa questão eu ainda não me aprofundei muito, eu estou indo numa análise mais minha, né, e factual do processo. A Morgana Roma, minha companheira e pesquisadora de iniciação científica na UF, está trabalhando exatamente esse tema, fazer um balanço historiográfico sobre as correntes que interpretaram o fim da União Soviética. Ela apresentou ontem num evento que está ocorrendo essa semana, intitulado História e Marxismo, essa pesquisa dela que está nos primeiros passos, né? Mas mapeando um pouco já quais seriam as correntes principais e propondo algumas formas de enquadrar elas, né? Então, bebendo aí da fonte do que ela está fazendo, dá para destacar um pouco. Ela trabalha principalmente com a ideia de pesquisas de interpretações de longo prazo, interpretações de curto prazo, né, para aquelas que vão buscar as determinações mais históricas da crise da burocracia da União Soviética, e aí enquadra a própria perspectiva minha, dela e de outros que usam o arcabouço do Trotsky para pensar que a origem do colapso está no próprio regime stalinista e nas suas contradições. Mas tem outras perspectivas, né, liberais, que vão falar do totalitarismo ou da economia de comando para se referir a uma impossibilidade de eficiência naquela sociedade, e que vão situar esses problemas lá na origem do stalinismo também, né, mas já por uma chave liberal. Tem aquelas perspectivas de curto prazo, que vão focar mais no Gorbachev, né, a ideia de que
se não fosse o Gorbachev e suas reformas, talvez a União Soviética teria sobrevivido por mais tempo. E que faz algum sentido, né? Porque a China, por exemplo, fez reformas econômicas muito semelhantes, mas ao não fazer as reformas políticas, né, ter controlado de forma mais firme o processo, desde o topo, não passou pelo mesmo processo de desagregação do regime. Então são chaves interpretativas que vão ressaltar muito, no curto prazo, o surgimento dos nacionalismos, dessas frentes nacionais por autonomia ou por independência. Algumas interpretações que vão focar mais na questão nacional, como o calcanhar de Aquiles da União Soviética, outras que vão ressaltar mais a questão da incapacidade da União Soviética de passar para a terceira revolução industrial ou pela revolução técnico-científica, né? E aí nesse sentido ficar para trás na competição com o capitalismo. Então são algumas chaves interpretativas, né, tanto de longo prazo quanto de curto prazo, que vão passar aí por um foco ou na economia, ou pela questão nacional, ou pelo regime político ditatorial. Para mim, a análise que parte do Trotsky, né, que bebe dessas elaborações, ela é muito boa porque permite a integração desses vários elementos, né, numa totalidade. Tanto pega a raiz histórica quanto suas consequências posteriores nesses vários aspectos econômicos, regime político, falta de autonomia para as nacionalidades. Então é uma análise mais integrada. Em termos de bibliografia, para vocês conhecerem um pouco melhor esses debates, o livro do Ângelo Segrilo, que é fruto da sua tese, né, ele lá no capítulo final, no penúltimo capítulo, ele tenta mapear um pouco esses vários aspectos e debater com a literatura existente, né, que falam sobre a questão nacional, que falam sobre o desgaste econômico, que falam sobre o regime político. Ele faz um balanço próprio dele sobre cada um desses elementos, que ele reconhece a importância de cada um deles, mas vai também fazer uma análise mais integrada. A questão também dos gastos militares, né, muito ressaltada por certa bibliografia, que vai dizer que a militarização extrema da sociedade foi o que impediu as reformas e por isso teve ali no bojo do processo que vai culminar no colapso. Então uma referência em português aí para quem quiser se aprofundar um pouco mais é o Ângelo Segrilo, eu acho, é o que tem um pouco de melhor hoje para pensar isso. Mas em breve, se tudo der certo, aí a Morgana Romão vai ter também uma síntese da historiografia, que ela está trabalhando isso justamente partindo da falta de síntese, né, de falta de balanços historiográficos hoje sobre esse tema. A gente tem muitos balanços já sobre a história da Revolução Russa, principalmente, sobre o stalinismo, mas poucos sobre o final. Vamos ver se tem mais alguma questão aqui. Maurício botou aqui a referência, obrigado, né, do livro do Fernando Claudin. Mais alguém que levantar alguma questão, alguma dúvida, comentário? Não? Então, bom, acho que a gente pode encerrar aqui. Conseguimos fechar pontualmente. Eu estava com certo receio de não dar tempo para ter perguntas e comentários hoje, que era muita coisa para abordar, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. É meio esquisito ficar aqui expondo sem estar vendo ninguém, né? Olhando só para os slides. Mas pelo menos rola alguma interação aqui nos comentários, né? Acho que vocês trouxeram comentários e contribuições, dúvidas muito legais que ajudaram um pouco a desenvolver também a exposição. É um tema pesado, né? Muita informação. Fica difícil sintetizar tudo assim em 3 aulas, 2 horas, mas espero que eu tenha contribuído aí tanto em trazer algumas informações básicas, algumas chaves analíticas, mas principalmente em despertar em vocês curiosidade sobre o tema, né, e se aprofundarem mais na bibliografia. E aí vai até destacar que a gente tem colegas aqui que também contribuem muito, né, com esse processo de estudo e divulgação da literatura mais crítica existente, né? Carlos Prado, que está aqui participando desses 3 dias, tem alguns artigos sobre o movimento comunista internacional, sobre a União Soviética, que vale muito a pena checar. O Maurício, né, que participou também com muitos comentários aqui, muitas contribuições, ele coordena uma página de Facebook que tem feito lives muito legais, debates sobre marxismo na atualidade, né, e resgata também algumas questões interessantes aí da história do comunismo, né, que é o Instituto Giordano Bruno. Se quiser botar aqui o link da página, Maurício. A gente teve também a Beca, né, ela não pôde participar hoje porque está dando aula nesse horário, mas a Rebeca Freitas esteve aqui nos outros 2 dias. Ela tem uma dissertação de mestrado muito legal sobre o debate do Preobrazhensky, de como fazer a transição ao socialismo na União Soviética lá nos anos 20, né, o debate de qual via econômica para a sobrevivência da União Soviética, para assentar as bases da transição ao socialismo, de como isso foi enfrentado com as ideias do Bukharin, do Stalin, que acabam sendo vitoriosos naquele momento, né? Então a gente tem aqui no Brasil essa produção de pesquisas críticas, de divulgação bibliográfica
em curso, é sempre legal divulgar esses trabalhos, né? A gente teve recentemente também o ciclo de debates Vapraz, organizado pelo Centro de Estudos Asiáticos da UF, coordenado pela Thaís Sena. Eles estão sendo postados aos poucos no YouTube. Foram 12 mesas de agosto até terça-feira agora. Inclusive tive o prazer de mediar essa última mesa, né? Então vale muito vocês checarem, foram tratados temas das etnias, das sexualidades, das minorias, em termos de gênero, de sexualidade na União Soviética e em outros países de experiência socialista, né? Então reuniu também muitos especialistas, muita gente legal que está trabalhando com esses temas aqui no Brasil. Foi um evento assim, talvez o maior que já foi feito sobre a União Soviética, né? Eu vou colocar aqui o link do canal de YouTube onde estão sendo postados aos poucos as gravações dessas mesas, desse ciclo de palestras. Vale muito checar, né? É um evento de extrema qualidade. E também fica o convite aí para quem estiver trabalhando ou pensando em trabalhar esse tema. Dentro do Centro de Estudos Asiáticos da UF existe um GT, né, um grupo de trabalho sobre história da Rússia e da União Soviética. Esse GT está sendo estruturado agora, por conta do foco no ciclo de debate, não foi possível ainda erguer ele assim como um local de estudos e debate, mas a gente está nessa intenção, né? A Thaís principalmente tem coordenado aí esse esforço, da gente começar a ter um espaço de troca de ideias de pesquisadores e pesquisadores que estão se dedicando ao estudo da história da Rússia e da União Soviética, né? Então é uma forma de unificar um pouco os que estão trabalhando com essa temática, os que têm interesse em vir a trabalhar com ela. Então dei uma olhada também na página de Facebook do CEA UF, né, Centro de Estudos Asiáticos da UF, que volta e meia tem eventos legais lá e tem esse núcleo interno dele de estudos sobre a Rússia e a União Soviética. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, meu e-mail fica à disposição aí de vocês. Em breve vou mandar a ementa do curso com a bibliografia, os slides que eu usei, vou fazer umas correçõezinhas pontuais aqui em erros de digitação, em alguns tópicos que não ficaram tão claros, e em alguns dias eu mando para vocês esse material. E vou também subir ao YouTube as aulas, para quem não conseguiu acompanhar as três. Vou deixar disponibilizada a gravação, espero que tenha gravado direitinho, não chequei ainda os vídeos. Acho que ocorreu tudo bem, sim. E aí, Só mando por avisado, e-mail. o Oi? Instituto Giordano Bruno vai fazer um debate, uma live sobre stalinismo, e o professor Márcio é nosso convidado. E eu estou fazendo o convite em público para ele não recusar. E Opa, também maravilha, já está aceito, Maurício. a gente pretende fazer um curso sobre a história da Rússia e a União Soviética de longa extensão. Provavelmente, Beleza. pensando em ele fazer esse curso sobre stalinismo em 6 aulas, com maior detalhe. Pô, excelente. Né? Então o convite está feito. Tá feito e aceito, então. Em breve a gente vai ter, então, outra oportunidade de trocar ideia sobre essa temática. Fizemos negócio sem precisar do Deng Xiaoping. Então é isso, agradeço aí ao evento, na Semana de História da Unesp, por esse espaço, a Maria que nos acompanhou aqui como monitor e a presença de todos vocês. A gente encerra aqui, mas segue se falando, segue se esbarrando aí em eventos. E como eu falei, o e-mail está à disposição de vocês para qualquer coisa. Então um abraço a todos, espero que tenham tirado um bom proveito aí do curso, foi um prazer estar aqui com vocês nesses 3 dias.